no agro. Conheça o software de gestão que vai transformar o seu negócio. Facilitamos a adoção de tecnologia na gestão dos procedimentos financeiros, administrativos, produtivos da bovinocultura e lavoura. Controle as informações do seu rebanho no seu dispositivo smartphone e ou tablet, com ou sem acesso à internet, sincronizando os dados dos animais e dos manejos com a nuvem Gerbov. Com a integração do app Gerbov, as balanças de pesagem e bastões de identificação animal pode-se realizar os manejos de entradas, saídas, transferências, manejos de pesagem e sanitários, nutricionais, reprodutivas e troca de identificação do animal. Economize tempo e aumente o lucro. Entre em contato com o time Gerbov e marque uma apresentação demonstrativa. Da nossa capital. Versão brasileira, papo de empresário, etc. comigo. Bom dia, não é isso, William? Isso mesmo. Porém, será boa noite ou bom final de tarde, não é isso?
Quando na hora que estiver rodando o episódio? Exatamente, vai ser nesse sábado. Que saudade que eu estava de você. É verdade, faz um tempinho que a gente não Que a se gente encontra não- por aqui. Exatamente, exatamente. Sinto muito a sua falta de conversar e aprender com você, meu caro e especial amigo. Prazer. Hoje o episódio vai ser com... Murilo Malta. Me faz um release simples um pouquinho sobre ele. Cara, o Murilo, pra mim, um grande amigo, mas também uma pessoa que eu admiro demais. O empresário, fora da curva em muitos pontos. O Murilo é uma pessoa que sempre que eu converso, me mostra uma maneira diferente de ver negócios, diferente de ver modelos de negócio. É uma pessoa que na última conversa me inspirou a mudar todo o modelo de negócio da minha agência. É uma pessoa que já foi palestrante lá do Conselho de Jovens Empresários, da Associação Comercial, já foi nosso palestrante lá do CJT, bem lá no começo, acho que 1 ou 2 anos atrás, bem no começo do CJT, foi lá um dos palestrantes. E hoje vai compartilhar um pouquinho da trajetória dele com a gente, um pouquinho do que ele acredita e os pontos que o empresário pode levar para o negócio e ter transformação. A gente acredita que o papo do empresário muda negócios, muda vidas, e a gente conseguiu abrir ali a porta do CJT ali para mais pessoas verem o que a gente vê todas as terças-feiras lá. Antes de nós apresentarmos, além de ser dinâmico e divertidíssimo, né, Murilo? Né, Exatamente. cara? Pelo amor de Deus, cara. Antes de você apresentar o Murilo a todos e a todas, vamos fazer o agradecimento ao nosso mantenedor, né? O Cicobi, que apoiou o movimento de jovens empresários aqui de Campo Grande, Cicobi Médio Oeste, que entendeu que investir no movimento jovem empresarial é o futuro do Brasil, então obrigado ao Cicobi. Agradecimento profundo ao Cicobi, né? E não esqueçamos que é uma iniciativa CJE e Associação Comercial Papo de Empresário, levando conteúdo para vocês entenderem a dinâmica das coisas, do espírito empreendedor cada um possui. Agradecimento também aos patrocinadores Ateliê Flávia Mato Grosso, porcelanas finas e personalizadas, Merlone Imóveis, lançamentos imobiliários e consultoria de direcionamento de mercado. Falar com Diogo e Juliana. Maria Rita, nutrição esportiva, entre no protocolo de saúde. Gerbov, software de gerenciamento para propriedades rurais. Sai da planilha Excel e entre para a tecnologia. Pix News, painéis digitais distribuídos em toda Campo Grande, em pontos estratégicos. E quem não é visto, não é lembrado. E Pistache, o melhor empório da cidade. Tenha uma experiência Pistache. As lojas ficam na Avenida Hiroshima e na Rua Sebastião e Lima. Agora, batendo os tambores, por favor, meu caro e honroso amigo, apresente o Murilo. Conheçam agora o Murilo Malta. Seja bem-vindo, meu amigo. Super bem-vindo. Muito obrigado pelo convite aí. Fico lisonjeado com as palavras, né, do William. E eu fico até me achando mais do que eu já achava que eu era, né? Porque a gente tem que ter, como diz, amor próprio também. Então, a gente tem que... Nos negócios, eu falo isso para muitos empresários. A gente tem que saber da nossa capacidade, saber o quão bom a gente é, para não ficar prostituindo o mercado. Sim. Igual muitos fazem por aí, porque não confiam no próprio taco. Então, simples assim, não é o fato de, pô, esse cara se acha, não tem nada a ver com isso. A gente sabe o que a gente é capaz e... Só que, o William falou muita coisa ali que nem eu sabia que eu era, então... Sério mesmo? Fico bem... Por exemplo? Fico bem feliz. Ele falou que ele mudou toda a estratégia do negócio dele por conta de uma coisa que eu falei para ele, né? Mas ele sempre fala isso em relação às reuniões, principalmente as reuniões que existem lá, a correlação de toda a dinâmica de quem você vai conhecendo e as experiências que são contadas nas reuniões, né? Não somente nas reuniões, né? A convivência. Várias coisinhas que eu já vi alguns convidados falando que mudou por causa de uma conversa assim, assado. E com certeza essa é mais uma, né? Mas isso é bom, porque isso é igual você pegar um livro, você lê o livro e não colocar nada em prática. Ou seja, Sim. é a mesma coisa que não tivesse lido. Então, Sim. o que ele faz é interessante. Ele realmente escuta, processa e coloca em prática, né? Sim, Aqui, sim. claro, aquilo que faz sentido. Tem que estar aberto, né? Aliás, é bom pôr em prática também até o que não faz sentido. Pelo menos para você ver que fala assim, não, realmente isso aqui não é o jeito certo de fazer. Igual o Thomas Edison fazia, né? Ele errava e falava, descobri mais um jeito que não dá certo. Não é. Não é assim, então eu acredito verdade. assim. Eu só queria fazer uma correção aqui, tá? Tá. O William falou, vou apresentar o Murilo Malta, né? E agora eu tenho que ser apresentado como Murilo Porto.
Por quê? A minha noiva decidiu colocar o sobrenome Porto. Ah. E foi uma exigência dela que Aham. eu também usasse o Porto. Porque senão não faz sentido ela ter o Porto no nome e eu usar Malta. Então, É verdade. Murilo, é verdade. Porto. Pô, Murilo, Malta, Porto, mas Murilo, Porto, ou Murilo, Malta também é só... Mas Malta é muito bonito também, cara. Eu Não, acho. não, os dois nomes, eu gosto muito dos dois nomes, tá? Então, só... Então agora a Dani, agora falamos do Porto e respeita a Dani. Exatamente. Tem que respeitar, né? E como que a gente sabe que as mulheres que mandam no relacionamento não tem jeito? Não, isso aí não tem nem conversa. E o crescimento, né, empreendedor, né, que as mulheres estão né, crescendo, né, é muito legal, né, você ver esse crescimento, sem partidarismo, sem ideologia, né, a competência da mulher é algo assim sensacional, né? A mulher, na minha opinião, a mulher tem muito mais chance de sucesso em qualquer coisa que vai fazer do que o homem. Eu acho Na que minha opinião. na parte Eu racional, sim. Ela tem mais sensibilidade, né? Ela consegue assoviar e mascar cana, como o pessoal fala, né? Que o homem tem essa dificuldade. Ele faz muito bem, mas faz aqui, ó, faz isso aqui, né? Normalmente um homem bem sucedido, já começo falando um negócio polêmico aqui, tá? Por favor. Você falou divertidismo, eu sou muito polêmico, eu falo muita besteira aí. Mas eu acredito que um homem bem sucedido, ele tem que ter, não, na maioria das vezes ele tem uma mulher Sim. junto com ele. O cara solteiro, é difícil desse cara solteiro ele Vingar. virar alguma coisa na vida. Isso aí É verdade. assim, existem, porém eu acho muito difícil. Sim. Porque o homem ele não tem cabeça, ele desvia muito fácil para outras coisas, né? Eu observo muito, eu gosto muito de sociologia, antropologia, né? Enfim, e é engraçado que os grandes cases de sucesso, lógico que tem empresários, homens ou mulheres, que optam por serem sós. Né? Ou um momento que vai optar. Ocorre que existe um exacerbo em algum ponto na vida dela que é desequilibrado. E quando tem uma mulher ou uma família, a coisa fica muito mais distribuída, sabe? Porque você tem um amor fraternal, você tem um amor do filho, você tem um amor da mulher. Então é uma dinâmica Deus, para quem acredita, Sim, né? você consegue equilibrar o yin e o yang, né? Exatamente, assim, exatamente. Tem aquela frase que o homem só é homem se ele tem uma grande dívida, uma mulher e um carro vai dar problema. Eu não tenho carro, por exemplo. Pô, mas a grande dívida, se você quiser, eu passo a minha pra sua. A grande dívida eu também não tenho, mas... Graças a Deus. Mas eu tenho uma mulher que gasta bem, então... Então aí No final você vai chegar nisso. Eu vou chegar... Não, vou, pelo amor de Deus. Sempre prosperando. Nada faltando, isso aí. nada quebrado, sempre prosperando. E se acontecer algum percalço aí na vida, você É só começar de novo, né? Isso aí. Só que a gente nunca começa do zero. Então isso é uma das coisas que eu falo, que a gente... nunca está começando do zero, a gente já tem uma bagagem já. É isso aí. Quem fala, pô, eu vou começar a primeira vez, você não está começando do zero, você tem uma bagagem. Então você tem uma bagagem, seja ela de estudo, seja ela, pô, nunca estudei, mas você tem uma vivência de experiência. Você tem uma vivência de rua que seja, mas você tem uma vivência. Você tem uma bagagem. Então ninguém nunca começa nada do zero. Isso me cheira pessoas que saíram muito novas para fora do Brasil. Eu não saí, eu saí, eu era, tinha o quê? Tinha uns 20 anos de idade quando eu fui morar fora a primeira vez. Você foi morar fora? Tinha 19 para 20, é isso. Nossa, novo demais, né? Então, você já tinha trabalhado um tempão lá na indústria. Você começou cedo, né? Eu comecei bem cedo a trabalhar. Bem cedo não, né? Que a minha mãe com meu avô começou muito mais cedo do que eu. Antigamente a gente começava muito mais cedo, né? Eu comecei a trabalhar, eu tinha meus 15 anos, mais ou menos. Só que antes dos 15 anos, eu jogava um card game, tá? Esse card game trouxe muita coisa pra mim. E é engraçado falar, né? Esse card game trouxe muita coisa pra mim. Muita coisa do que eu sou hoje é por conta do card game que eu jogava. Tá brincando. Eu jogava um card game chamado Magic. Muita gente conhece esse card game aí. É um dos mais famosos do mundo aí. Só que depois veio Pokémon, veio Yu-Gi-Oh! E meio que a molecada preferiu esses outros aí. Mas o Magic é muito famoso, até hoje perdura. E no Magic eu comecei a comprar e vender carta
no varejo. Eu comprava meio que no atacado, comprava pastas, coleções de cartas e vendia no varejo. Então eu comecei a empreender, eu devia ter o quê? Uns 13 anos de idade, eu já empreendia nisso daí. Com 15 eu fui trabalhar como estagiário em algumas empresas aí. Eu trabalhei, inclusive, eu trabalhava como digitador. Eu digitava, como é que chama? TCC. TCC, inclusive, Nossa, até arrepia, né? Eu custei lembrar, o meu TCC, eu entrei num grupo, tinha 4 meninas no grupo, eu morava nos Estados Unidos, eu voltei porque eu tinha que me formar e podia ser em grupo o meu TCC. Formou em quê? Direito ou administração? Eu já volto para falar do resto, é que eu Desculpa. vou... Não tem problema, eu que atropelei aqui, mas o meu TCC eu voltei dos Estados Unidos voltei antes, Tá. para poder entrar no grupo das meninas, que podia 5 no grupo, elas estavam em 4. Eu falei, se eu não entrar nesse grupo, a galera que estava comigo nos Estados Unidos ia querer voltar e formar um grupo entre nós. E os caras não eram menos vagabundo do que eu na época. Então, eu falei assim, já vou entrar no das meninas, vou garantir a minha formação, pelo menos. Bom, e aí eu digitava TCC quando tinha meus 15 anos ali, comecei a estagiar. Digitava, sabe, CFC, como é que eu explico isso? O pessoal vai renovar uma carteira de motorista e aí eles tinham todos os formulários na época era preenchido à mão. E eles estavam começando a informatizar isso. E aí eles preenchiam à mão o formulário e dava para mim um bolo de formulário e eu entrava com o formulário no sistema. Porque na época os médicos ou psicólogos que faziam ali os exames de renovação e tal, eles não tinham nem tempo, nem conhecimento, nem as secretárias ou secretários tinham esse conhecimento para poder entrar com esse documento. Pô, nós estamos falando aí, eu tinha 15 anos, 25 anos atrás, mais ou menos. Então, parece pouco tempo, né? Parece pouco tempo ou parece muito tempo, sei lá, é relativo isso. Mas se você pensar que 25 anos atrás as pessoas não conseguiam nem digitar um formulário num computador, é um negócio meio... assustador. Parece muito louco, né? Sim. Mas, enfim. Disso daí, eu fui trabalhar numa empresa de sistema de computador. Eles produziam ERP mesmo, software para gestão. E eu sou de Franca, cidade de calçado, então era um software de gestão para calçados. E, coincidentemente, era um software para indústria de calçado, isso. Coincidentemente nada, né? É só ironia isso. Era o software que a minha família usava na fábrica de calçado que a gente tinha. Então, meu avô arrumou para mim uma vaga ali, porque o meu sonho era fazer ciência da computação. Ele falou, vem cá, vou te pôr para estagiar nisso aqui e tal. E eu consegui um estágio não remunerado. E eu lembro era ótimo. Eu saía da escola de manhã, almoçava, e eu lembro, meu avô me deixava no estágio, e eu trabalhava ali naquele estágio não remunerado, e saía no final do dia. Muitas vezes eu fazia hora extra, porque eles tinham que fazer fechamento, etc. E cheguei a varar até madrugada fazendo estágio não remunerado. Mas queria aprender aquilo ali, né? E aí, aquela história, era mais caro, como a gasolina não compensava, tipo, pagava para ir trabalhar. Não que esse fosse um problema, mas tipo assim, não fazia muito sentido. E meu avô me trouxe para dentro da fábrica bem nessa época aí. Então eu comecei a trabalhar com calçado, eu devia ter lá meus 16, 17 anos. Foi quando eu fui para dentro da fábrica de calçado. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi ter aceitado esse convite para ir para dentro da fábrica. Sim. E aí dentro da fábrica, na época o salário mínimo era R$200, mais ou menos, R$220, sei lá, uma coisa assim. E na fábrica eu ganhava 280. Rapaz, você imagina, você morar na casa dos seus pais, com 17 anos, não tinha despesa nenhuma com nada, ganhando um pouco mais que o salário mínimo. Quando chegou a primeira quinzena, que era R$140, que não tinha desconto, né? Porque lá a gente fazia quinzena, né? A indústria de calçado lá tem esse costume de fazer quinzena. Quando chegou os primeiros R$140, cara, eu dei um sorriso quando eu fui pegar o pagamento, que tipo assim, eu fui tentar segurar o sorriso e eu não conseguia. Porque era muito dinheiro entrando na minha mão. Pô, eu era uma criança, entendeu? Uma criança, cara. E aquilo ali, falei, cara, eu percebi uma coisa ali, eu gosto de ganhar dinheiro. E aí, de lá pra cá, eu sempre pensei em ganhar mais dinheiro. Não pelo dinheiro por comprar as coisas, até porque, eu até brinquei, não tenho carro, não faço questão. Não uso carro em Campo Grande, quase não uso. Quando eu uso da minha noiva. Eu folgo em cima dela antes daí do carro.
e pego o Uber. Eu viajo bastante também, e fora daqui. Não tem por que eu ter um carro aqui, ter um carro em outro lugar, então Lógico. eu simplesmente não tenho carro. Morei um tempo em São Paulo e aí eu aprendi a não ter carro. E aí eu levei isso. Pode ser que daqui a um tempo eu tenha um carro, mas hoje não faz sentido. E aí o dinheiro, eu vi uma vez o Silvio Santos falando assim, cara, o dinheiro é só um troféu de um trabalho bem feito que você fez. Você fez um trabalho bem feito, você vai ser remunerado por isso. Então o dinheiro é um troféu, é uma baliza ali para você medir se o seu trabalho está sendo bem feito ou não. Se você faz um ótimo trabalho, você vai ganhar mais dinheiro do que quem fez um péssimo trabalho. E assim eu fui balizando. O dinheiro eu fui sempre entendendo o dinheiro desse jeito. Falei, pô, o que eu posso agregar mais valor para ganhar mais dinheiro? Pô, o dinheiro traz muita coisa? Cara, traz. O dinheiro compra a felicidade? Não é assim. Mas só que é muito mais fácil você eliminar problemas quando você tem dinheiro. Claro, tem problemas qualidade de vida, né? Tem problemas que você não elimina nem com dinheiro. Tem problema que nem com dinheiro você elimina. Aí é igual você falou no começo, tem gente que não acredita, mas, assim, eu acredito piamente em Deus. Então, se você... tem coisa que só o contato direto com o Criador resolve. Não tem dinheiro que compre. Então, então voltando ali para a fábrica, fiquei um tempo na fábrica. E ali da fábrica eu decidi morar fora. O meu tio, que na verdade é tio e padrinho, né? Eu fui batizado na igreja católica quando eu nasci. E o meu tio padrinho, ele morou nos Estados Unidos antes, ele morou em Nova York. E meu sonho, eu vi um quadro de Nova York em casa e eu falei assim, cara, quando eu crescer eu quero morar em Nova York. Era uma coisa que eu queria, morar em Nova York. E aí eu fui aprender inglês, com 10 anos de idade eu já estava matriculado na escola de inglês e eu pedia para minha mãe, eu quero aprender inglês. É inglês que eu quero aprender, eu não preciso fazer mais nada, eu quero aprender inglês. Era a minha vontade, era aprender inglês. E hoje, por mais para um dia morar em Nova York. E aí, por mais hoje que tenha tudo quanto é inteligência artificial, que você não precisa do inglês, que você consegue pegar o bendito celular hoje e falar em português e traduzir na hora, assim, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Quando você chega num país, quando você chega fora do Brasil, em qualquer outro lugar, e você fala o idioma da pessoa, e eu falei inglês, mas serve para qualquer idioma. Lógico. Quando você chega na França e tenta falar um francês, os caras te recebem diferente. Quando você chega na Itália e tenta falar um italiano, os caras recebem você diferente. Então, o idioma, ele é uma das coisas que eu indico que todo mundo aprenda, independente da idade, nunca é tarde para aprender. E aí, beleza, fui estudar inglês e tal, para morar em Nova York. Só que chegou na época de escolher o meu intercâmbio, eu vi que Nova York era meio fora de base por conta de não ter o que fazer, assim, de coisas diferentes, porque eu não sei se vocês já foram para Nova York. Eu não fui para Nova York. Mas Nova York, assim, na minha opinião, você ficar mais de 5 dias em Nova York é chover no molhado. Já me falaram. Não tem muito o que fazer, por mais que é uma cidade... É igual São Paulo. Tem tudo em São Paulo, mas se você ficar mais que 5 dias em São Paulo, você cansa daquilo ali. Quem mora em São Paulo, por exemplo, quem mora em São Paulo não absorve o que São Paulo tem para oferecer. Porque São Paulo, você ou ganha São Paulo, ou São Paulo ganha você. É diferente de São Francisco, por exemplo. Diferente da Califórnia, totalmente diferente. Totalmente diferente. Aí, eu tinha várias opções, e aí uma delas era muito frio também. Eu falei assim, cara, eu não quero ir para um lugar muito frio, porque já vai ser difícil por estar fora do país, sem conhecer ninguém. A primeira vez que eu fui, não conhecia ninguém que estava indo. Desculpa. Não conhecia ninguém. Falei, já vai ser difícil. Então, eu quero buscar um lugar que seja mais ou menos próximo daquilo que eu tenho hoje. Sentir menos, né? Para eu sentir menos. Para eu falar assim, cara, se eu não gostar disso aqui é por outras coisas. Então, beleza. E aí eu escolhi a Califórnia para ir. Eu escolhi a Califórnia. E aí eu fui para uma região chamada... Escolheu mal, né? Escolhi péssimo. Hoje é péssimo. Na época foi bom pra caramba. Verdade. Ir para lá hoje é outra conversa. Eu escolhi uma região chamada Orange County. Eu estudei eu fazia um curso de inglês, mas eu já falava inglês fluentemente, mas eu fui fazer um curso de inglês que era um pretexto para você conseguir o visto para entrar nos Estados Unidos. E eu fui estudar inglês numa faculdade chamada Chapman. Essa Chapman é onde foi gravado aquele filme do Legalmente Loira. Não sei se vocês lembram desse filme aí. O nome, sim. A mulher que foi fazer direito, ela andava com um cachorrinho, não sei o quê. Então, esse filme foi gravado dentro dessa faculdade aí. Então, eu morei ali na região, Orange County,
Que aí é Santana, aí tem Newport Beach, é tudo perto ali, Newport Beach, Los Angeles e tal, então morava por ali, né? E nessa experiência aí, realmente eu fiz poucos amigos brasileiros, tinha mais 3 brasileiros que moravam lá na mesma época, mas eu não conhecia eles. Um deles, inclusive, é de Campo Grande, encontrei do nada, Nossa. tipo 20 anos depois, no Comper. Fui no Comper e eu falei, pô, Murilo, foi puta, cara, tipo assim, um negócio louco, que eu nunca mais... Acontece, né, cara? Aconteceu. Campo Grandense tem isso, cara. Não, e eu sou de Franca, interior de São Paulo, pô, fui sair lá de Franca, que dá 800 quilômetros daqui, pra encontrar um cara, sei lá, 20 anos depois. É coisa de louco, né? E eu já com casamento marcado, a Dani só assim, ó, não faz amizade, porque não cabe na lista. Não retoma amizade, não cabe na lista, já, mas beleza. Aí, bom, voltando, né, tava lá nos Estados Unidos, sei que... Então eu fui morar fora, tinha ali meus 19 para 20 anos, eu era menor de idade nos Estados Unidos. E aí morei na Califórnia, voltei pro Brasil, fiquei mais um tempo na fábrica ali. E meu avô sempre falava, olha, vai fazer outra coisa enquanto você é novo. Porque eu já não tenho mais tempo mais de aprender outra coisa. E ali, dentro da fábrica, surgiu uma outra oportunidade de fazer outro intercâmbio, só que dessa vez em Orlando, para trabalhar na Disney. Olha que loucura. Então eu fui trabalhar dentro... O Léo fez isso, não fez? O Regiane. O Regiane, então acho que fez isso também. Chama Work and Travel. É que na verdade tem várias agências que fazem. Então uma chama Work and Travel, outra chama, sei lá, não sei o que, Experience. Então tem várias coisinhas ali. E eu fui fazer isso aí a convite de 2 amigos que estavam na faculdade comigo. E aí eles falaram, cara, vamos, não sei o que e tal. Aí eu falei assim, cara, a família já estava meio sem dinheiro, porque a fábrica estava numa situação difícil, não sei o quê. E a minha mãe, na época, me devia um dinheiro. Olha que loucura, né? Mas devia um dinheiro assim, que ela pegou e tal, e eu falei assim, não, mãe... Eu, na época, quando eu voltei dos Estados Unidos, a gente tinha um pessoal de Portugal que comprava sapato de Franca, e aí o cara gostou de mim e tal, e eu fui trabalhar com esse cara. Então eu fazia meio que 2 jornadas de trabalho. Eu trabalhava na fábrica e mais com esse português, entendeu? E eu fui juntando um dinheiro. E ele trazia em dólar o dinheiro, e eu meio que, além de tudo, ainda fazia... Pô, vou falar um negócio ilegal, que eu trocava câmbio pro cara. Oh. Então eu virei doleiro ali uma época, mas era... Mercado externo. Mas era pouquinho. Cadê? Alexandre de Moraes era pouquinho, então... Era bem pouquinho, Receita Federal não me pega e tal. Então, beleza. E eu fui guardando um dinheirinho ali, e aí esse dinheiro a minha mãe chegou e falou assim, não, você quer ir? Eu dou um jeito... e parcela a passagem, isso aqui, eu te pago e tal, e você vai. Aí eu falei assim, não, mas eu já fui e tal. Eu falei assim, não, mas essas oportunidades, minha mãe sempre incentivou, minha família sempre incentivou viajar muito. Meu avô viajou o mundo inteiro, meu tio morou fora, viajou também o mundo inteiro. Tudo a trabalho em termos de calçado, né? Sim. E aí minha mãe sempre incentivou. E eu acho que não tem investimento maior que você pode fazer em você mesmo do que uma viagem, não tem. Isso aí é um negócio que ninguém te tira. Aí você brinca com aquela hora de dívida, eu posso ter a dívida que for, ninguém tira os 21 países que eu conheci. É impossível, entendeu? Verdade. Então, isso daí pode tirar meu carro, casa, tudo. As viagens ninguém vai tirar, é impossível. E aí, dei até uma entrevista na televisão local no dia, falando... sobre a viagem que eu estava indo, não sei o que, ajudando a promover a agência que estava levando os outros estudantes e tal. E um outro amigo meu, amigo de infância meu, viu essa entrevista e falou, cara, eu quero ir. E aí nós fomos em 4 para essa viagem. Só que chegou lá, tinha 50 brasileiros, era outra pegada, né? E nós fomos em 4, e os 4 foram ser salva-vidas na Disney. Eu com esse porte aqui fui ser salva-vidas na Disney. Só que eu cheguei lá, a piscina era 1,40 m, mais fundo era 1,40 m. E eu não precisei salvar ninguém. Que bom. Todos os outros precisaram pular na piscina para tirar a criança que estava se afogando, pai que descuida, sabe? Sim. Todos os outros precisaram pular. Eu não precisei nem no último dia. E no último dia eu queria pular, sabe? Porque eu falei assim, cara, eu vim aqui, eu não vivi isso. Ninguém. Eu ficava assim, cara, afoga pra eu pular. E ninguém afogava. Aí eu não precisei pular. Aí, se quiser cortar essa parte, não tem problema. Aí, beleza. Figura. Voltei dos Estados Unidos. Aí foi quando eu voltei para fazer o TCC. Fui lá, apresentei o TCC. As meninas falaram, cara,
tá pronto o TCC. Eu falei, o que eu posso fazer? Então você vai fazer 2 coisas. Você vai fazer a pesquisa de mercado, porque a gente estava falando sobre um produto de beleza na época, e eu tinha que fazer a pesquisa de mercado, fazer as entrevistas, para poder chegar no TCC e falar, ó, cara, X% faz isso, tal. Estatística. E aí, e apresentar, porque elas tinham vergonha de apresentar. E não parece, mas eu, antigamente, quando eu era do colégio é coisa de velho falar, né? Mas quando eu era do colégio, eu era um dos caras mais tímidos da sala. Eu era tímido. Eu vejo isso em você. Então, eu era tímido igual eu sou aqui agora. Não, mentira, eu era tímido, não falava e tal. Depois conta como que virou a chave. Então, morar pra fora. Hoje eu passei da conta, né? Passei do limite, vamos falar um pouco. E aí, eu fui apresentar o TCC. Cara, só que quando eu fui apresentar o TCC, já foi pro final do ano. Eu voltei dos Estados Unidos no começo do ano, fui apresentar no final do ano, e nesse meio tempo eu tinha mandei um currículo para antiga GE, General Electric. Tinha acabado de ser vendida por uma empresa austríaca. E eu fui para Araraquara, para morar lá, para poder trabalhar na multinacional. Sempre lembrando que o meu avô falava, ó, vai aprender outra coisa. E eu passei na GE e fui. E aí eu terminei a minha faculdade à distância. Eu vinha só fazer prova. Eu vinha não, né? Na época, Araraquara, Franca, eu ia só fazer prova. Morava em Araraquara, trabalhando. Saía, a faculdade era à noite, eu saía do trabalho, eu falava, me dá meia hora e tal, e eu vou. Eu saía meia hora mais cedo para dar tempo de fazer prova. E aí terminei a faculdade assim, apresentei o TCC, e cara, os professores da banca, ao invés de elogiar o trabalho do grupo, elogiaram a mim. Rapaz, essa amiga minha, hoje ela já me perdoou, mas na época ela ficou chateada, hein? Imagina. Chegou até a chorar, e ela foi praticamente a cabeça que desenvolveu e fez o trabalho quase todo, sozinha. Então, é quando eu comecei a entender o poder da comunicação. Que às vezes não está só em fazer um bom trabalho. Você faz o melhor trabalho ali e tal, porque você tem que ter um bom produto para poder entregar. Mas se você não comunicar ele, se você guardar para você, ninguém vai saber. Entra num pouco daquele negócio que a gente estava conversando antes, aquele dia que a gente foi jantar, dos talentos. Verdade. Entra um pouco naquilo, de você não esconder o seu talento. Que isso aí é uma passagem bíblica, né? Sim. Então, ao invés de você esconder o talento, colocar isso para fora. Mostrar o seu talento para outras pessoas. Porque às vezes você toca uma outra pessoa que fala assim, poxa, mas eu sou tímido, eu não sei falar. Tá, mas existem 1000 maneiras de você se comunicar sem aparecer. Sim. Hoje eu tô aqui com a cara, mas hoje eu tenho essa facilidade de falar. Eu falo besteira e eu meio que me blindei do tipo, cara, não tô nem aí o que você vai pensar. Porque no final do dia, é você contra você mesmo. Então hoje eu consegui fazer essa blindagem. Eu poder falar aqui e você, pô, mas o William achou ruim com o que eu falei. Fala, cara, é um problema do William, não é um problema meu, entendeu? O que o William pensa sobre mim é um problema do William, não é um problema meu. E vice-versa. Se eu achar alguma coisa ruim com ele, não é o problema dele, o problema é meu. Sim. Então, é isso. Então, eu fui percebendo isso da comunicação. Fui trabalhar na GE, comecei a empreender dentro da GE, montei uma escola de inglês dentro da GE, porque eu percebi que os funcionários da GE, eu falo GE para não falar, só para facilitar, General tá? Electric. Não, mas eu falo porque eles foram vendidos, virou Andritz. Virou Andritz o nome da empresa. E aí eu até brinquei lá, falei, cara, vocês estão perdendo. A gente mexia com energia, com construção de usina hidrelétrica. Então a gente construía turbina e gerador para usina hidrelétrica. Eu falei, cara, vocês estão perdendo uma sacada de marketing ali. Soluções em energia de A a Z, Andritz. E os caras falaram assim, mas é difícil passar isso para frente, porque é coisa de gringo, né? E eu acostumado com empresa familiar, que você fala um negócio e é ouvido. E aquilo ali foi quando eu comecei a entender que eu não queria ser um peixe pequeno dentro de um aquário gigante. Eu preferia ser um peixe que fosse pequeno, mas dentro de um aquário pequeno. E eu comecei a empreender, montei uma escola de inglês ali, porque eu percebi que os outros funcionários não falavam inglês, cara. A maioria não falava inglês. De, sei lá, 200, 300 funcionários, nem 20 falavam inglês. Tinha demanda. Demanda tinha. Ô, Murilo, deixa eu falar um negócio pra você. Só você Não, pode falar um negócio porque... eu vou falando, tá? Você me desculpa. De jeito nenhum. Talvez eu atropelo os Tá sendo um assuntos. prazer conhecer a sua história. Um dia eu vi um cidadão falando bem assim,
quando você tem uma ideia igual você teve e passou pro pessoal da General Electric lá, que você acha sensacional, guarda numa caixinha. Todas essas ideias que você fala assim, nossa, vai dar certo, isso aqui é batata. Pra mim, isso aí é batata, coisa de bem Sim, leve. sim. Esse cidadão faz. Depois disso, eu escrevo num caderninho tudo que eu acho que tipo, vai dar certo, mesmo que não na prática ocorreu, ou não deu certo para viabilizar. Eu tenho um caderninho que eu escrevo essas ideias. Mas eu usei essa ideia depois. Você sabia que... O ano passado eu usei essa ideia, mas para outra coisa. E a Amazon, depois a Amazon soltou uma ideia dessa. O sócio do Bezos. Não. A Amazon soltou uma ideia dessa, só que eles não falam isso, mas se você pegar o logo da Amazon, é uma flechinha, que é um sorriso, aquele... Sim. É um sorriso, mas é uma flecha apontando A ao Z. Tudo. Então que na Amazon tem tudo, de A a Z. Então depois eles soltaram, o logo deles virou isso. A Amazon tem um sorrisinho, mas é uma flecha Mas apontando... você de que... Não, eu não tinha visto isso daí. Eu pensei no Andritz e tal, e aí depois a Amazon trocou o logo dela, não sei o que, não sei quando foi, e aí tem lá esse negócio. Legal. Só que quando você pensa numa boa ideia, o mundo tem 8 bilhões de pessoas, nem sei, eu não me atualizei nesse Eu já número aí, tive mas... várias ideias que tipo, passou Mas um ano, 2 isso anos. aí é um consciente coletivo, né? Muita gente tem a mesma ideia em outro lugar do planeta, sei lá. E é muito legal isso. Aí você fala, puta, cara, não sou tão burro assim, ó, que eu tenho boas ideias. E às vezes a gente pensa, né? Fala assim, caralho, eu não tenho capacidade criativa, mas todo mundo tem boas ideias. Tem. Mas poucas pessoas externalizam as ideias que sejam. Na verdade, concretizar é difícil, né? Viabilizar é mais difícil, né? Ó, só voltando, quando que eu usei essa ideia do A a Z, né? Que eu achei sensacional e não sabia da Amazon. Então, né? eu fui montar uma empresa de aluguel em Franca, tá? Aluguel de coisas para festa. Sim. Prato, suplá, garfo, faca, etc. E aí a gente foi procurando nomes. Fomos procurando nome. E a gente jogou lá uma lista, ChatGPT, cara, dá ideia de nome. Aí deu uma... Tinha já ChatGPT? É porque foi ano passado. Foi Você montou agora? essa empresa agora? Montei essa empresa faz pouco tempo, só que eu fiquei 1 ano na empresa e depois eu saí fora porque dá mais trabalho do que dinheiro. E eu arrumei, eu não sei nem se vai assistir, mas eu arrumei um sócio que não deu compatibilidade, vamos falar assim, para não ficar muito ruim, né? Talvez a gente corte essa parte também. Não precisa. Mas enfim, o cara até seguiu até hoje. Só que das ideias que teve lá, que o ChatGPT sugeriu, eu sou early adopter de qualquer tecnologia que aparece. Então eu tento pegar primeiro. ChatGPT, do dia que surgiu, eu comecei a usar já. Você usa o 4.0? Hoje eu tenho 4O, né? Lá? Não, eu uso por conta própria. Por conta própria. Eu tenho... Não tem... Não tem intermediário. Eu assino... Vai sair agora, né? O 5.5... Tá pra sair. Tá pra sair, Tá pra né? sair. Assim, Mas eu uso o ChatGPT desde então. Eu pago o ChatGPT a mensalidade lá e eu uso... Praticamente eu uso todo dia, tá? Você é daqueles que dá bom dia pra ver se ele muda o humor? Não faço isso. Cara, eu passei já dessa época. Não, na época eu testei várias coisas absurdas. Fiz vários aí. testes, tipo assim, mas cara. hoje em dia não mais. Hoje em dia já eu vou meio pragmático. Você é mais né? objetivo, né? Hoje eu uso mais os agentes GPT lá, que você cria o seu próprio agente sim. e para facilitar o negócio. E aí nessas sugestões veio um nome lá que eu gostei pra caramba por 2 motivos, que era Audaz. Audaz, que aí virou soluções para sua festa de A a Z. Eu usei aquela ideia, eu usei na Audaz. E aí Audaz também, que é o nome do... porque a proposta não era simplesmente, cara, pega o aluguel, que é o mesmo copo, todo mundo já tem, mesmo prato, era de fazer coisas diferentes. Então a gente realmente ser audaz na sua festa, seja audaz na sua festa, coloque coisas diferentes. Então a gente, a proposta era oferecer coisas de valor agregado um pouco maior. Então era um pouco diferente. Então por isso o nome Audaz eu gostei, e aí eu usei essa ideia do Audaz ali. Legal. Então, só voltando ali, montei a escola de inglês e tal, e a escola prosperou na época, saí da GE, fui convidado para trabalhar numa agência de marketing digital chamada WSI. Na verdade, era uma franquia. O cara, na época, comprou a franquia regional, que ele podia vender para outros... regional que eu falo era do estado de São Paulo, eu acho. Ele podia vender para outros franqueados, ou do interior de São Paulo, uma coisa assim. E vinha junto a própria agência para poder trabalhar em Araraquara nessa agência. E eu fui chamado para ser sócio. Então eu tocava escola
de inglês e tocava. Você tem um pouco de Flávio Augusto, cara. Flávio Augusto? Não, não tem não. Eu não... Sou bem mais fraco. Aí eu fui tocar agência de marketing e tal, e aí na época, meu avô ficou muito doente. Por conta de quebradeira e tal. Meu avô quebrou várias vezes e tal, e meu avô ele foi um pai para mim. Para mim foi mais do que meu pai, foi a minha figura paterna, foi meu avô, mais que tudo que eu... Imagina, eu acordava e ia trabalhar. E ficava o dia inteiro com ele. Eu ia almoçar com ele. Eu saía do almoço junto com ele e voltava para trabalhar. E ficava até o final do dia, que eu já ia direto para a faculdade. Então, depois da faculdade eu guardava o carro, né? Eu criei um vínculo com ele muito, muito forte. E imagina, por 8 anos seguidos, entendeu? Todo dia, de segunda a sexta. E numa fase de amadurecimento, né? Naquela Na fase adolescência. Exatamente. Na hora de moldar o caráter, vamos falar. Eu dei muita sorte. De ter quem eu tive, entendeu? Dei muita sorte. Então, por isso, eu me perdi aqui, mas por isso, eu voltei. Voltei para minha cidade. Pronto, desculpa. A Franca. Voltei para Franca, porque ele ficou muito doente. E eu falei assim, cara, eu vou voltar para minha cidade, que eu não sei quanto tempo eu vou ter ele mais. E foi naquela época que eu larguei tudo. Aí larguei tudo. Vendi a escola, vendi barato, só para voltar. O cara, por que você tá vendendo barato? Eu tô vendendo barato porque eu quero voltar. Voltei sem emprego, voltei sem nada. Mas eu queria voltar. Eu queria honrar aquilo ali, entendeu? E aí voltei. E aí fiquei 1 mês exato com ele. E ele faleceu no dia do aniversário. Ele nasceu dia 1º de janeiro e faleceu dia 1º de janeiro. Então foi um negócio... Que coisa, hein, cara? Mas pô, imagina se eu não volto. Tamanho do arrependimento, entendeu? E aí voltei, fiquei com ele. E passei 1 ano, esse ano de 2012, eu passei 1 ano depressivo. Que nada que eu fazia dava certo. Eu tentei montar um escritório de coworking. Não deu certo. Eu montei uma empresa de alimentação. Olha que doido. Eu mexi de sapato até meio de pagamento que eu tô hoje. Passando por alimentação e qualquer outra coisa que você imaginar. Legal, tá? Tirando aquela época do dólar, mas... Comércio exterior. Comércio exterior. Nessa empresa de alimentação, chamava Você Chefe. O que era a ideia? Eu fiz um dia um amigo meu, na época era amigo, né? Hoje eu não tenho nem me contato mais. Na época eu fiz Ele falou, cara, eu não sei cozinhar. Ele falou assim, vem cá que você vai cozinhar hoje. Ele preparou. Eu fiz um yakisoba na época. Ele preparou todas as medidas dos ingredientes. Tem muito japonês, né? Franca? Não tem? Você falou o quê? Araraquara. Araraquara tem mais. Araraquara tem muito. Tem muito, igual aqui também tem, né? Desculpa. Não tem problema. E aí, ele falou assim, cara, vem cá que hoje você vai fazer essa comida. E ele separou os ingredientes e tal, e foi me dando a receita. Falou, agora você põe o macarrão, agora você põe o legume, agora você põe não sei o quê, agora... Eu falei, cara, sei cozinhar. E aquilo ali me deu a ideia de fazer a Você Chefe. A Você Chefe nada mais era do que eu mandava para casa da pessoa uma caixa com todos os ingredientes já na medida e uma receita para ela seguir o passo a passo e ela virar o chefe de cozinha. Prova de desastre, tudo medida era só colocar. Desculpa, como? Era prova de desastre, é só misturar e não errar. Exatamente. Mas era só yakisoba? Não, aí eu contratei um chefe na época para ele desenvolver as receitas, então tinha o yakisoba foi o primeiro só, mas nunca mais saiu. O yakisoba foi o que eu fiz, mas nunca mais saiu uma outra vez, tal. Mas o prato forte da casa era um risoto de gorgonzola com filé mignon. Ele acompanhava um filé mignon. Então eu mandava, imagina, o escalope de filé separadinho, mandava a quantidade de arroz. Nossa, cozinha. Azeite, não sei o que. O cara chegava e cozinhava, o cara cozinhava para a esposa falou, pô, nunca vi esse cara na cozinha, o cara cozinhava. Então era um negócio legal. Mas só que assim, cozinhar não era minha paixão. E aí, tudo aquilo que você não tem paixão, não tem como você levar todo dia aquilo ali. Não, você entende? Não tem como você todo dia falar, cara, eu vou levantar e vou fazer isso aqui. Porque dá problema, cara. Imagina você sentar numa cozinha lá pra picar legume. Esse dia eu cheguei pra minha noiva e falei assim, fala uma coisa aí que você acha que eu sou bom, né? Esperando que ela fosse falar alguma coisa intelecto, porque eu queria alguma coisa pra eu poder falar na newsletter, um exemplo. Que eu quero um tema pra eu falar.
que você acha que eu sou bom? Eu falei assim, você é ótimo em picar legume. Eu falei, pelo amor de Deus, puta que pariu. Obrigado. Mas você vê, hoje eu sou ótimo em picar legume, porque eu fiquei um tempo picando legume, cara. Aí você fala, pô, você nasceu bom em picar legume? Eu não nasci bom em picar legume, mas se você pegar o jeito que eu pico legume, eu sou bom em picar legume, cara. Entendeu? Poxa. E aí, a companheira falar um negócio desse é porque... E aí, mais um ensinamento pra vida aí. Tudo que você desenvolve e pratica há muito tempo, você fica bom naquilo. O Bruce Lee que falava um negócio dele, falou assim, eu não tenho medo do cara que pratica 10 mil chutes, eu tenho medo do cara que pratica o mesmo chute 10 mil vezes. Não é você saber fazer 10 mil movimentos, é você fazer um movimento, mas assim, perfeito naquilo. Cirúrgico. Então, esse é o grande lance, né? Então, esse é um baita do ensinamento. Então, tudo aquilo que você pega, fala, cara, eu não sei fazer. Não é que você não sabe fazer, você nunca fez e você vai começar a fazer. Você ainda não aprimorou aquilo, mas daqui a pouco você fica bom. Igual falar em público, qualquer coisa que vai fazer. Sim. Bom, aí essa empresa de picar legume, eu simplesmente parei com ela. Eu fechei ela, falei, cara, não quero mais. E aí foi quando eu comecei o escritório de coworking e tal. E o coworking, assim, é um negócio muito bacana, porque você faz muita relação, muita rede de contato e tal. E nesse meio tempo aí surgiu algumas vagas de emprego e eu fui me candidatando. E uma delas, eu fui até em São Paulo para fazer uma entrevista numa fábrica de calçado de Franca, mas que tinha escritório de venda em São Paulo, alguma coisa assim. Mas eles queriam alguém para a área administrativa. Até então, eu só tinha trabalhado com vendas quando eu era adolescente lá, que eu falei, comprando e vendendo card game. E me chamaram para a administrativa. E aí cheguei lá, fiz a entrevista, era em inglês a entrevista, porque eles queriam que falasse inglês e tal. Beleza. Quando eu voltei para Franca, fui reprovado. E aí eu fui tentar descobrir o motivo que eu fui reprovado e tal. E aí eu só fui descobrir o motivo porque um outro cara me chamou, falou assim, cara, amigo da minha família. E ele... porque Franca é pequeno também, né? Então, um cara amigo da minha família. Tem o quê? 200 mil? 300 mil mais 300, ou menos. Né? Também estou desatualizado nesse número aí. Tá? Mas vamos pôr de 200 a 300. Cidadão. A gente não erra, né? Cidadão. Um amigo da família e tal chegou e falou assim, cara, eu tô precisando de alguém aqui para trabalhar no comércio exterior, para fazer venda no Mercosul, de sola para sapato. E eu só lembrei de te chamar porque eu fui falar com uma amiga minha, que é recrutadora em outras empresas aí, se ela tinha algum candidato que ela tinha entrevistado, gostado, mas não tinha dado certo por algum motivo. E ela me indicou você porque você foi dispensado lá porque você era muito para frente. Ela queria alguém menos para frente, para um cargo administrativo. E eu fui contratado nesse dia, que louco, sem fazer entrevista, não fiz entrevista. O cara só chegou e falou, tá disponível, você topa? E foi nesse ano que eu tava meio depressivo, não sei o que, nada dava certo. Eu falei assim, cara, eu topo. Mas é Mercosul, você fala espanhol? Eu falei assim, eu aprendo. Eu não falava espanhol. Eu falei, então tá bom. Na GE eu fui falando inglês, cheguei na GE ninguém, na entrevista o cara falou, você fala inglês? Falo. O cara não ficou fazendo entrevista, a mentalidade diferente, o jeito que era. Nessa indústria de Franca, que é uma mentalidade menor, a entrevista foi em inglês. Chegou o cara no primeiro dia da GE, o cara já meteu não sei quantos e-mails no meu peito, tudo em inglês. Falou, cara, se vira aí. Você fala inglês, não fala, se vira. O cara, se eu não falasse inglês ali... Tô lascado. Tá, tchau, obrigado, entendeu? E aí, bom, fui trabalhar no Mercosul. No Mercosul, primeira coisa, primeiro dia eu nem estava contratado, tá? Foi num domingo isso. Eu ia começar na outra semana. Num domingo, receberam um cliente do Equador. Falou, vamos lá em Ribeirão buscar o cara então? Eu falei, bora, vamos lá. Fomos buscar o cara, eu fui no banco de trás. O cara falando espanhol. Tava o outro agente anterior que ia sair por qualquer motivo lá. Falando em espanhol com o cara e eu atrás só ouvindo, né? Prestando atenção. O espanhol não é tão difícil, porém, ele te dá umas rasteiras. Porque tem muita palavra que você acha que não é. Na verdade, é um falso cognato. Então, eu lembro muito bem de uma palavra que era competência. A sua competência. E o dono da empresa tava lá, pô, minha competência, né? E ouvindo o outro cara falar lá tal. E ele falou assim, cara, competência. E eu entendi pelo contexto que competência é concorrência, na verdade. É o seu concorrente. E eu lembro direitinho dessa palavra, competência, que é concorrência. E aí, comecei a entrar tal, comecei na época no Google,
para mandar e-mail para essa galera, traduzia no Google, ia ali, mandava o e-mail traduzido e ia aprendendo. Fui aprendendo espanhol no Google. Contratei uma professora para dar aula particular, na época lá, para poder aprender a andar mais rápido com isso daí. Só que não tinha nem um mês de aula, me mandaram para uma missão na Colômbia. E aí eu fui para a Colômbia, fazer essa missão na Colômbia, que era uma feira de calçado, uma associação de calçado do Brasil, de calçado não, uma associação de componentes para calçados, que organizava uma feira para você expor na Colômbia. Na Colômbia, só em Bogotá, tem 500 fábricas de calçado. Isso é um dado interessante. Medellín tem muita fábrica de calçado. Medellín, Cali, que é Cali, né? Cali, Bucaramanga, Bogotá. Então, e aí eu fui pra feira. Cara, não falava nada de espanhol. Nada. Ali que você viu, né? Não falava nada. E aí cheguei no dia, antes de ir, o Eduardo, que é o dono da fábrica, era o dono da fábrica na época, falou assim, falou para um outro rapaz que estava indo da associação, falou, ó, cuida dele que ele não fala espanhol, ajuda ele lá. Ele falou, não, o cara não, deixa comigo. Tal. Entramos no táxi lá, o taxista falou não sei o quê, aí ele era gaúcho, o cara virou e falou assim, bah, então, ele falou assim, bah, não sei isso, entonces. O cara falou em português e meteu um entonces no final. Tipo assim, Eduardo, olha o cara que você falou pra cuidar de mim, cara. O cara fala menos que eu. Aí foi uma zoeira. Desculpa. E fui aprendendo ali o espanhol na convivência. E comecei a ir. Chile, Colômbia eu fui 16 vezes. O ano passado fui mais uma, só que eu passei agora. Fui 17 vezes pra Colômbia. Cartagena, agora nós somos Cartagena, San Andrés, Cartagena e Bogotá. E aí, Chile, Argentina, Peru, Bolívia eu não fui. Bolívia eu não tive coragem de ir, porque, cara, é no fim do mundo da Bolívia, as fábricas de calçado lá. Então, tipo assim, você tem que pegar um avião, descer em La Paz pegar um ônibus, aquela estrada da morte, um negócio, eu falei assim, você quer comprar, você vem aqui no Brasil, eu não vou ir te vender não. Foi meio que, nessa hora você tem que, é a hora que eu falo que tem que firmar o golpe, né? Tipo, eu sou bom, meu produto é bom, você vem aqui. E os bolivianos desciam de caminhonete lá no Brasil, na minha cidade. Carregava de sola, pagava alguém na fronteira para passar e os caras buscavam sola de caminhonete. É muito louco. Mas é tudo, não é? É muito, cara, é muito louco. Todos os produtos em zona de fronteira são. É muito louco. E aí fui Equador, etc. Então, passei 3 anos viajando no Mercosul. E aí, aprendi espanhol, falei espanhol fluente, fui aprendendo espanhol desse jeito. E aí comecei a ver que os meus e-mails que eu mandava, que eu mesmo redigia, era melhor do que dos clientes que me mandavam de volta. Porque você imagina, o nosso português aqui, a gente não fala português corretamente, o português do jeito correto, a gente não fala. E os caras lá no dia a dia também não falam o espanhol do jeito correto. E eu aprendi o espanhol correto, né? Não, e o espanhol colombiano, se você escutar, não tem nada a ver com o espanhol argentino. Não, tem nada a ver com o espanhol argentino e tal. Não tem, Cara, eu encontrei na Argentina um camarada que ele tinha 2 dentes só na boca. Só os 2 aqui. Um pra doer e o outro pra abrir cerveja. Carlos do Cafu só. Só... Eu pedi uma informação, cara, na rua. E esse cara falou meio que assoviado, um espanhol todo enrolado, cara. E eu entendi nesse dia. Entendi, falou, não, aqui, tal, não sei o que. O povo falou assim, cara, seu espanhol tá bom mesmo. Porque eu não entendi nada do que esse cara falou. Eu falei assim, deixa comigo. E papai... E o cara... Mas muito disso, por morar nos Estados Unidos e perceber o jeito que os orientais falavam inglês, o jeito que os turcos falavam inglês. Você teve uma bagagem, os indianos né? Você falavam vai inglês. analisando, né? Então você começa a entender. Nunca começa do zero, igual você falou, né? Você começa a entender que é totalmente diferente. Então, beleza, fui trabalhar com isso. E aí, eu nem sei quanto tempo nós temos mais de podcast aqui, você pode falar. Fica à vontade. Bom, daí, é que eu tô, isso aí, eu tô menos da metade, eu não completei nem 30 anos de idade ainda nessa época. Hoje eu tenho quase 40. Não, mas aí então não sei. Não, eu não sabia. Não, mas vamos lá. Você tá com quantos anos? Hoje eu tenho 39. 39 tá? anos. 39. Nessa época aí... Parece Fábio Rabin, cara. O Fábio Rabin, tem gente que fala que eu pareço o Fábio Rabin. Nessa época aí, a fábrica, apareceu uns italianos, que são a maior fábrica de sola do mundo, até hoje eles são os maiores, nessa tecnologia de EVA expandido. Pouca gente conhece, se eu for falar aqui, eu vou falar grego, tá? E os caras quiseram comprar a fábrica, e eu falei assim, falei com o dono da fábrica, e o dono da fábrica, não o Eduardo, o sócio na época, que era o sócio majoritário, ele falou assim, cara, eu vendo. Vamos dar sequência aí, vamos vender.
E aí foi que eu, por fim, eu fui para a Itália, para poder negociar essa fábrica. Perdeu lá na Itália. italiano, tudo. Eu estudei italiano antes de ir. Que legal. Eu fiz cara. 3 meses de italiano antes de ir. Quando começou a negociação, eu falei, eu vou começar italiano. Comecei italiano. Porque Sou louco pra aprender italiano. você nunca... Eu não sei falar italiano, porque em 3 meses você não aprende italiano. E depois eu fui para a Itália a passeio, há pouco tempo, eu voltei pro Duolingo para aprender italiano, para lembrar. Porque aquilo que eu falei, você chegar no país e tentar falar a língua deles é outra conversa. E aí eu fui, só que eu fui quieto, sem falar que eu sabia italiano. Cheguei lá na Itália, no meio da reunião, cara, esse dia foi uma reunião, uma das mais loucas da minha vida, porque foi 8 horas seguidas de reunião, sem parar, a gente parava para tomar uma água, fazer um xixi. Eram 3 italianos, o Eduardo, que falava português e mais ou menos espanhol, ele entendia. Hoje eu não sei como que ele tá no espanhol, mas na época ele falava mais ou menos. Era eu que falava inglês, espanhol, português, e o italiano eu entendia, mas arranhava para falar alguma coisa. E os caras, eles falavam entre eles em italiano, e eu entendendo. Só que eles não sabiam que eu estava entendendo. Então eu tinha uma vantagem competitiva em cima deles, Sim. sem eles saberem. Você tinha um trunfo. Sim. E aí eles não sabiam tal, e eu e o Eduardo, então por fim, o que a gente fez? A gente bolou uma estratégia. Falamos com o sócio aqui, quanto que você quer na empresa? Ele falou assim, por $1 milhão eu vendo. Na época, $1 milhão, né? Por $1 milhão eu vendo. Chegamos pros caras e falamos, cara, eles ofereceram 500 mil. Aí eu falei assim, e eu sabia que eles chegariam até $1 milhão. Aí eles ofereceram 500 mil, a gente pediu 1,5 milhão. Pra gente chegar no meio termo de $1 milhão. Nós saímos de lá com o negócio fechado. Por $1 milhão? Por $1 milhão. Só que na época, voltamos pro Brasil, aí só começaram a auditoria, não sei o que e tal. E o dono daqui já era um cara muito rico, cara. E ele falou assim, cara, esse $1 milhão aí não vai deixar nem mais rico, nem mais pobre. Então, quer saber de uma coisa? Não quero mais e pronto, acabou. Resumindo a conversa, ele não quis. Na época eu fiquei chateado pra caramba, porque o que ia dar de comissão pra mim, ia dar uns R$300 mil de comissão. Não, mentira. Ia dar uns R$120 mil de comissão. Vamos pôr que da época pra hoje, fosse uns 300 mil de comissão, trazendo o dinheiro. É um baita de um dinheiro. Era um dinheiro que eu jamais tinha visto na vida, na época. Então fiquei chateado pra caramba. Só que se não fosse por aquilo, hoje eu estaria até hoje envolvido com fábrica de sola. Então, toda vez que fecha uma porta, você não tem que ficar chateado. Na verdade, você tem que agradecer. Fala, cara, obrigado de não ter dado certo. Era pra não ser mesmo. Porque o cara lá de cima, ele tem um propósito pra sua vida maior do que você imagina. Você não sabe. Você acha que é aquilo ali, mas é muito maior. Então aí, por conta disso daí, hoje eu estou até hoje em meio de pagamento. Nessa época, comecei a procurar emprego, porque o cara falou, eu vou fechar a fábrica de todo jeito. Você não vai vender? Não, não vou, mas eu vou fechar. Olha a mentalidade do cara. Porque pra ele, tanto fazia, entendeu? $1 milhão a mais não mudava a vida dele. Mas era $1 milhão mesmo? $1 milhão. Era $1 milhão? A estrutura toda, tudo? Você vê que é uma indústria falida, entendeu? A indústria de calçado, ela é uma indústria pobre. Que o maquinário... É muito antigo. Não é que é muito antigo, mas você compra tudo. O maquinário você compra parcelado. Sim, Finame da vida. Exatamente, não faz sentido, entendeu? Ele estava comprando uma base de cliente que se ele simplesmente instalasse a indústria dele ali, uma nova, ele simplesmente poderia ir roubando os clientes e pronto, acabou. Ele só estava comprando porque $4 milhões, $1 milhão na época era dinheiro de pinga. Sim. Para ele era mais fácil. Falar, cara, eu compro aqui por $1 milhão, que era mais barato do que ele vir fazer contrato para instalar uma empresa nova, tipo isso. Mas uma baita de uma experiência você sentar num outro país, né? Você tá louco. Em outras línguas, né? Outra língua. Negociação de compra de empresa. Cara, os caras falavam, eu falava inglês com os caras, tinha que traduzir em português pro Eduardo, aí de repente tava o Eduardo conversando em espanhol com outro cara, eu entrava no meio em espanhol, entendendo o italiano. Você imagina a loucura, o jeito que tava a cabeça no final do dia, com 4 idiomas na mesa. A gente 8 horas com 4 idiomas na mesa. Caramba. No final da reunião eu lembro que eu cheguei pro cara, mostrei uma foto do meu filho, e falei em italiano pra ele. Depois que terminou a reunião, eu mostrei a foto, falei, cara, não sei o que, eu falei italiano pra ele, não lembro o que eu falei, mas mostrei e falei, tal. Lembrei, falei assim, ele parece com
olha como eles parecem com o pai dele, não sei o que. Eu falei em italiano. Aí o cara falou, mas você fala italiano? Eu falei, não, eu só arranho uma coisinha. Hablo. Só parlo. Parlo. Eu dei uma arranhada ali e pronto. E hoje o seu business, explica um pouco do seu business. Bom, hoje. fui para meio de pagamento. Meio de pagamento, fintechs, vamos falar. Fintech é o quê? Explica de uma forma mais... Tá. Porque vai qualquer tipo de pessoa Sim. pode estar assistindo. Uma fintech, ela é uma ligação entre finanças e tecnologia. Fintech. Tá. Simples. E aí a gente trabalha, eu vou falar de meios de pagamento, tá? Então tem desde de Bank as a Service, tem desde bancos digitais, igual você vê por aí, Nubank, Inter, etc. Tá? Dá para se criar bancos digitais. Só que o meu foco principal é meios de pagamento, que são empresas um exemplo prático aí, tipo uma PagSeguro, que todo mundo conhece, uma Cielo, uma Rede, uma Stone, uma GetNet, etc. Então esses daí são empresas de meio de pagamento, são adquirentes, tá? De recebíveis de cartão, de crédito ou débito. E aí, hoje, claro, nesse meio tempo surgiu o Pix, então nós temos Pix, boleto, meio de pagamento geral, tudo que é meio de pagamento nós temos. Pix, boleto, cartão de crédito, cartão de débito, esses são os principais ali. E dentro desse mercado eu comecei a trabalhar numa empresa, não conhecia nada sobre isso. Fui trabalhar numa empresa que é de Franca também, inclusive. Ela é de Franca, mas era em São Paulo, foi quando eu fui morar em São Paulo. E aí eu fiquei 1 ano e pouco nessa empresa, não conhecia nada, e aí eu vi que aquilo ali juntava o que eu gostava, que era paixão por tecnologia, que eu sempre gostei de tecnologia. Eu falei, né, que eu queria fazer ciência da computação. Eu fiz 2 anos, parei o curso e fui fazer administração. Mas eu fiz ciência da computação. Fiz 2 anos. Aí eu vi que não era pra mim. Parei e fui fazer administração. Que é também outra coisa que eu sou grato, absurdo, de ter trocado de curso e ter feito administração. Não porque eu sou contra o outro, mas é que eu gostei muito da administração. E ali em meio de pagamento, como eu não conhecia nada, eu cheguei com a visão de fora, de um cara que estava totalmente de fora, sem ver aquilo ali que estava acontecendo, e todo mundo que estava dentro do negócio tinha uma visão. Isso é muito comum. Você chega num lugar, todo mundo tem aquela, não, esse aqui sempre foi assim, então. Eu cheguei lá e falei assim, cara, não precisa ser assim, por que a gente não faz isso, isso e isso? E aí eu comecei a pesquisar modelos que tem fora do país, e basicamente, só para você entender, foi quando teve uma abertura de mercado, tá? E aí as pessoas poderiam criar sua marca própria, ser uma PagSeguro da vida. A PagSeguro, ela foi uma das pioneiras nisso daí, porque antes era um mercado fechado entre VisaNet e Redcar, não sei se vocês lembram disso. Uhum. Que depois virou Redcar, Cielo e Rede. Cielo e Rede. Tá. Mas uma passava Visa, a outra passava Master. É, isso mesmo. Eu quero passar Master, então aqui. Quero passar. E na época era aquele reco-reco. Lembra daquela plaquetinha? Você põe o cartão e tal. Nossa, é verdade. Na Colômbia, anos depois, eu fui na Colômbia e era desse jeito. Era no reco-reco ainda. Tava muito atrasado. Eu lembro que assim, minha função era trabalhar na Colonial, alguém ia passar Master, eu corria lá na adega, pegava a maquininha pra passar Master. Depois devolvia porque podia usar lá em cima. Então, o meu trabalho era esse. Porque a taxa muda se você não, passar é porque na época só aceita. é porque na época só aceitava uma ou outra. A VisaNet só aceitava Visa. Tá. A Redcar só aceitava Mastercard. Hoje universalizou isso, agora, né? Aí foi quando abriu o mercado e juntou. Aí falou, cara, então tá, vamos abrir a Cielo, vamos abrir a Rede. Foi quando... Que pode passar. Eu tô resumindo cartão, a conversa, exatamente. E aí depois disso tudo veio a GetNet com uma proposta totalmente diferente, que foi de aceitar cartões regionais, bandeiras regionais, que não tinha nada a ver com Visa e Master. Elas começaram a aceitar vale transporte de não sei da onde, pequenas bandeiras, pequenas é modo de falar, tá? Comparado com a Visa e Elo, Visa, Master, Elo, pequenas bandeiras. E aí ela virou adquirente depois para poder, junto com aquelas bandeiras, ela começou a passar Visa e Master também. Aí ela virou uma outra adquirente que aceitava vários cartões e foi quando o Santander veio e comprou a GetNet. Então eu entrei nesse mercado nessa época aí, quando o Santander tinha comprado a GetNet. Eu conheci o dono da GetNet que vendeu a GetNet pro Santander. Eu sentei com ele para jantar. Então, tipo assim, em São Paulo eu tive essa experiência de sentar com muita gente aqui, ó. São Paulo E eu percebi que essas pessoas aqui não muda nada com relação a quem tá aqui. E é a mesma coisa, entendeu? No final do dia vai todo mundo ser comido por verme. Essa é a realidade. E não muda em nada no negócio. Muda nada. Vezes. Todo mundo
Entendeu? Todo mundo nasceu pelado e no final vai morrer do mesmo jeito. Então, pronto. Então, quando eu vi isso daí, várias pessoas que olharam isso falaram, cara, eu quero ser a próxima PagSeguro. Ah, eu quero ser a próxima GetNet. Ah, eu quero ser o próximo não sei o quê. Eu trabalhava, numa empresa que vendia software para maquininha de cartão, que possibilitava que você virasse uma subadquirente. Não era uma adquirente. Uma adquirente são essas grandes que por trás tem um banco. Mas uma sub, que está abaixo dessa adquirente. Que ela, imagina que o Brasil é um país continental, muito grande. E aí você pega uma Stone, não sei se você conhece a Stone, que é uma adquirente, por trás está o Banco Pan-Americano. A Stone é aquela verdinha, a maquininha verdinha. Você já deve ter visto, talvez por nome você não está lembrado. Comercial agressivo. Comercial agressivo e tal, só que eles mudaram a estratégia. Na época, qual que era a estratégia deles? Cara, como é que a gente cresce? Vamos meter subadquirente para baixo. Desculpa. E aí cada um trabalha na sua região. Vem um cara pro Mato Grosso do Sul, um cara pro Mato Grosso, um cara pro estado de São Paulo, e foram abrindo subadquirentes. Um cara só do ramo de viagens, turismo, um cara do ramo de qualquer coisa e tal. Começaram a crescer assim, porque precisa do quê? Pulveriza volume, eles querem você volume. faz volume. Faz volume, quero volume, porque eles tinham que levar um volume para fazer sentido pro banco, para ter aquilo ali. Lógico. Cresceram. Nessa época, você queria ser um subadquirente. Só que chegava 100 caras por mês querendo ser subadquirente. Dos 100 que chegavam, tá? 10 tinham potencial. Dos 10 que tinham potencial, um cara virava subadquirente daqui 6 meses. Ou seja, eu demorava, olha o período que eu demorava para poder fechar um cliente. Você estava na Estônia na época? Não, eu estava nessa outra empresa, que é da minha cidade, vendendo soluções para maquininha. Para quem queria... Só que, cara, eu demorava muito para fechar um cliente e não fechava, não tinha como fechar. E por mais que eu não era comissionado, só tinha o meu salário ali e tal, não sei o quê, mas, pô, eu queria dar resultado. Lógico. Queria dar resultado. Cara, isso aqui não faz sentido. E se nós virarmos uma subadquirente, eu viro a subadquirente, eu, no caso, a empresa, a gente vira a subadquirente. E aí a gente pega qualquer um que quer virar um subadquirente, até ele virar, a gente pluga ele aqui embaixo, como se fosse um sub do sub. É que não pode, sub do sub não existe. A gente pluga ele aqui embaixo, no modelo que eu denominei na época White Label, tá? Que é a bandeira branca ali, é o White Label. A gente põe a marca do cara, a gente tem a tecnologia, a gente põe a marca que o cara quer ali, que satisfaz o ego dele. Que é só isso, né, na verdade, né? Porque no final do dia, o pedido dele vai via você, né? No final do dia, bater na gente. A gente liquida, eu pago o estabelecimento, eu pago o estabelecimento, só que o cara tem a marca dele. E aí ele com a marca dele, imagina, você chega na associação, pô, é o William vendendo para associação. É diferente de chegar uma Stone que os caras não conhecem. Entendeu? Um exemplo. Sim. Cara, desses 100 caras que chegavam, a gente começou a converter muito. Por quê? Porque para virar um white label, não tinha burocracia. Porque o regulatório era nosso, entendeu? Então a gente entrou nesse processo de fazer isso aí, a gente criou esse white label. Então esse modelo white label hoje, basicamente fui eu e um outro cara, chamado Luiz Bondia, que fizemos junto. Luiz Bondia. Esse Luiz Bondia, ele trabalhava numa outra empresa. É nordestino? Não, não é, ele é lá de São Paulo. Ele trabalhava numa outra empresa de meio de pagamento, que a Stone comprou depois dessa outra empresa. E aí, como a gente ainda não tinha virado subadquirente, essa outra empresa já era. Então a gente juntou a adquirência deles com a nossa tecnologia e fez o primeiro white label. E entregou para os caras o primeiro white label. O cara era uma gambiarra o negócio. Que tipo assim, o online passava de um jeito, o débito passava de outro, mas era uma gambiarra, mas funcionava. Até a gente adequar. E aí, cara, por conta disso, o modelo white label hoje, tá? Ele é a coisa mais difundida em meio de pagamento hoje, é o modelo white label. Só que virou prostituição. Aquilo que eu falei, os caras não garantem o próprio taco, prostituíram geral. Porque todo subadquirente começou a fazer modelo white label depois. Porque ele viu que era um jeito dele trazer volume rápido para ele. Então, eu tive essa... O que isso implica? Em quê, por exemplo? Para o mercado. Não, para o mercado... Não muda nada para quem está lá em cima. Não, para quem está em cima, você é pro adquirente? Isso. Pro adquirente pode ser que implique, imagina você criar sua própria marca e sair dando golpe por aí. Isso implica. Então, você entendeu? Sim. Isso implica. Só que assim, é raro disso acontecer, é raro.
O que mais acontece não é que você sai dando golpe. Teve uma empresa da minha região lá que colocou máquina, fizeram um modelo de cashback. Só que aí, para crescer a empresa, contrataram um monte de funcionário, não sei o que tal. E para crescer a empresa, eles começaram a usar o dinheiro do comerciante. Imagina, você pode receber no fluxo, você não quer antecipar. Sim. Lá na Casa Colonial, o William tem essa vantagem, ele não antecipa, né? Antecipa. Ele recebe no fluxo. Então ele pegava o dinheiro do William, o William não quer receber agora, ele antecipava o do William para ele, pagava a folha de funcionário, crescia a empresa, trazia mais volume, não sei o quê. Chegava no dia de pagar o William, ele tirava do Clóvis, pagava o William, o Clóvis não estava precisando, pagava o William, ia pedalando os recebíveis. Então era um jeito dele... Uma hora ia dar pra Ele estourar, cresceu né? com dinheiro barato, porque o dinheiro do adquirente é barato, porque está atrelado numa garantia que é o recebível de cartão. Então é um dinheiro barato. Chegou uma hora que estourou a operação, parou de dar lucro, parou de crescer, virou uma pirâmide aquilo ali. E aí ele chegou a vez de pagar o William, não tinha mais de onde tirar, o William ficou sem receber, esses caras foram cortados, a empresa quebrou, entendeu? Caramba. E aí foi aumentando as exigências. A Stone foi quando a Stone, não foi por conta disso, tá? Mas a Stone na época aconteceu, tomou o mesmo rombo de um outro cara lá do sul. Foi quando ela falou, cara, não quero mais subadquirente. Começou a cortar todos os subs e ela direto. abriu modelo franquia, tudo coisa própria dela. Então mudou o esquema da Stone. Então o mercado ele foi adaptando. E eu peguei tudo isso, cara. Eu peguei o mercado quando a onda ela estava subindo. Então eu pude surfar embaixo do túnel, né? Pude surfar embaixo do É que túnel. você fala, na corrida do ouro, quem ganha dinheiro é quem vende a pá. Na corrida do ouro, quem ganha dinheiro é quem vende pá. Não é quem tá correndo atrás do ouro. Então você vê dessas empresas, cara, eu fechei, vamos supor, 40 clientes, 10 vingaram, os outros 30 não vingaram. Mas, por culpa minha? Não. Porque se 10 vingaram, não é culpa minha. Entendeu? O cara simplesmente trabalhou e fez o que ele tinha que fazer. Então, só que você imagina, eu vendendo pá, tive muito sucesso. Hoje tá mais difícil de vender pá? Hoje tá mais difícil de vender pá. Por quê? Porque aconteceu que todo mundo entrou para vender pá. É verdade. E aí, a corrida do ouro teve mais concorrência na venda de pá ali. Então, a galera hoje, um exemplo, um projeto meu, que é 30, 40 mil reais, tem concorrente que dá de graça. Tem concorrente que cobra 5 mil. Então, só que eu nunca vou baratear o meu. O meu continua sendo 30, 40 mil. De 30 a 40 mil. Depende das circunstâncias ali. Forma de pagamento. O meu continua sendo... mas o outro é mais barato. Cara, paciência. Teve um cliente que falou pra mim, falou assim, o concorrente faz mais barato. Eu falei assim, e tem cliente que paga mais. Falei pra ele, o cara ficou chateado. Pode ser que eu tenha sido meio estúpido, mas... Não. Mas é no sentido de você tem que se valorizar, você sabe o que você entrega. E eu realmente entrego um negócio. Pô, cara, eu sou o pioneiro no negócio, eu criei o negócio, eu vou vender a preço do outro cara que pegou a onda quebrando lá na prainha? Não faz sentido. Então isso vale para qualquer outro negócio, é outro ensinamento. E eu, cara, graças a Deus, não falta cliente. Toda semana chega projetos novos. E a gente flui bastante nisso aí, flui bem nisso daí. Hoje a empresa, tô aqui faz esse tempão todo. Qual que é o nome da empresa? A minha empresa chama Payform. Pay de pagamento, Form de forma de pagamento, mas na verdade o nome era Performance. Performance, foi de onde eu tirei. E aí eu fiz um trocadilho de Payformance. E aí o cara que eu mandei para fazer o logo, ele falou assim, cara, tá muito grande, vamos cortar um pedaço aqui. Aí ele cortou um pedaço do nome, ficou Payform. E aí ficou legal. Ficou legal. Ficou legal. E aí tá até hoje lá, Payform. Então é isso daí. Você fica subsidiado em Campo Grande ou em São Paulo? Não, a minha empresa é o que eu tava... Na nuvem. Tá na nuvem. Eu sou uma empresa de uma pessoa só. Quando eu falo uma pessoa só, não sou só eu tocando a empresa. Eu tenho várias frentes de negócio dentro de meio de pagamento. E dentro dessas frentes eu tenho sócios. Então, por exemplo, eu tenho a Payform máquina na rua, que essa eu atuo no interior de São Paulo, que realmente é cliente final, estabelecimento com máquina. Lá eu tenho o Ricardo, que é ele que toca essa parada lá. Então tem o Ricardo, junto com o Ricardo tem outros representantes. Então ele administra isso daí. Então tem várias frentes de negócio. Novos white labels, esse daí eu toco sozinho. Então tenho frentes de negócio. Então quando eu falo empresa de uma pessoa só, é no sentido de não ter funcionário, eu não tenho um CLT. Cara, bom demais. Não tenho um CLT. O desenho dele... Com a minha cabeça. Nossa E senhora. isso daí de não ter CLT, eu aprendi na época da fábrica. Porque na fábrica a gente tinha lá 2.000 funcionários. Mesmo que de forma indireta, né?
Mas vamos não falar que a gente tinha importa. 500 direta e 2.000 indireta. Imagina. Só que os indireta entravam na justiça Lógico, do mesmo jeito. Tem isso. Porrada. E aí, cara, o cara entrava na justiça, quem que é o dono da empresa? O juiz perguntava, quem que é o dono da empresa? O cara não sabia apontar quem que era o dono da empresa. E trabalhista, meu amigo. E tinha que pagar Tinha por que ele. pagar, fazia acordo, era mais barato. E aí eu falei, cara, eu não quero funcionário. Já tentei contratar e tal, não quero. E aí com o avanço de inteligência artificial, aí que eu falei, cara, mas não contrato mais. Isso é polêmico. Tipo, pô, mas você quer gerar economia? Cara, eu gero economia dando dinheiro em hotel, em viagem, restaurante e tudo mais. Funcionário. Eu queria, tem 8 bilhões de pessoas no mundo, eu queria que tivesse 8 bilhões de empresa. É o que eu queria. Pra mim era a melhor coisa. Porque todo mundo não tem, cara, não tem como você prosperar de verdade, assim, de falar assim, cara, eu vou ganhar dinheiro sendo funcionário. Se a empresa te paga 10 mil por mês, é que você vale no mínimo 40. Porque se ela te paga 10, ela paga mais 10 de imposto. Não é isso? É isso. Não, é tudo isso? Tudo isso. Já né? tá em tudo isso? A gente fala que dobra, geralmente, pra fazer Mas dobra, para fazer né? conta dobra, né? Quando eu falo imposto, não é só imposto, mas é tipo, Eu sei. 13º, férias, não sei, entendeu? Pesado, pesado. Então se o cara te paga 10, você tá custando 20. Se você tá custando 20 é porque você vale pelo menos 40. Você atende institucional também ou é só privado? Você fala tipo governo, essas coisas? Não, só privado. Só privado. Só privado. Dá para atender governo? Dá. Não tem como. Só que... Prefeituras, Sim, eu tô mas a falando. gente atende mais iniciativa privada. Legal, cara. É Há isso. quantos anos? A Payform em si, ela é de 2017, mas eu tô em meio de pagamento desde 2016, né? Que eu fiquei um ano e pouquinho sem a Payform. Então, 8 anos aí, né? E a empresa roda, mesmo, por exemplo, uma pessoa só. Roda liso. Aqui em Campo Grande você já correu todo o trecho. Não, aqui em Campo Grande eu não tenho cliente de rua, por exemplo, em Campo Grande. A Dani, ela tem a empresa dela de meio de pagamento, que ela é uma white label da Payform, ela é como se fosse uma cliente da Payform, entendeu? E aí ela roda Mato Grosso do Sul. Ela tem. Ela é tanto em Campo Grande quanto em Terenos. Aí nós temos, eu quero uma maquininha aqui pro meu estabelecimento. Quem tá ouvindo aí, quero uma maquininha. Então tá. Pode entrar em contato, que aí a gente coloca a YCPay. Aí agora eu falei para aquela câmera, porque Sim. para fazer o jabá, né? Qual que é o contato que para chegar até Não, a pode Payform? pode chamar no próprio Instagram. Eu tenho o Instagram da Payform, tem o meu também. O Qual meu, que é arroba? o meu arroba Murilo M Porto, M de Malta, Porto. Antes era Murilo Malta, mas já troquei. Respeito, né? A gente tem respeito. E o outro é Payform BR, arroba Payform BR. Já tinha uma Payform internacional, mas Sim. Payform, mas os caras nem usam lá, mas eu não vou comprar o arroba deles, não. O arroba é mais caro que o arroba do gado, né? Então eu não vou comprar, não. Eu vi uma startup essa semana que os caras receberam um aporte, eu acho que de 5 milhões de dólares e gastaram 3 milhões e alguma coisinha só para comprar o domínio. Vê se tem juízo. Eu tô falando 5 milhões e 3 milhões, eu não lembro o número, mas tipo, era 2 milhões, gastaram 1.500 para comprar o Tem que ver domínio. o contrato, se Olha o precisa do domínio olha o para tamanho do juízo. contemplar isso, às vezes mas também pode ser. pode né? ser, mas é muito. É muito. É que na verdade é o endereço, né? Você quando você tá comprando ali, você tá comprando um terreno na Avenida Paulista, por exemplo, em São Paulo. É isso. Mas então eu tô em meio de pagamento tem 8 anos. E a Payform e tal, então se quiser uma maquininha, eu não vai como Payform, ela vai como YCPay, tá? Que é uma empresa sul-mato-grossense. Então se você está usando essa maquininha, você está usando uma empresa do Mato Grosso do Sul. A Payform eu tenho cliente em todos os estados do Brasil. Todos, 100% dos estados eu tenho pelo menos algum cliente, quando eu falo cliente, não estabelecimento, tá? Sim. Algum white label que está naquele estado. Pô, tem no Acre? Tem no Acre. Se você perguntar por que o Murilo veio pra Campo Grande, ele veio pra Dani. Eu vim por causa da Dani, isso aí não... No Acre, Luiz... É a fábrica de calçados lá. Tem fábrica de calçado no Acre? Tem. Não conheço. Tem. É do pai do Paraguai, tio Pataco.
Já morou aqui. Eu fui lá na fábrica, lá em Rio É Branco. boa a fábrica? Boa, cara. Estrutura muito legal. Muito Eu legal. toda vez Faz que eu- calçados pra EPI, essas coisas. Tá. Eu visitei uma fábrica assim no Chile, cara. É top esse sistema de produção deles, hein? Porque o negócio é organizado. Porque tem que cumprir várias exigências aí. Várias. deve ser Isso muito mesmo, bacana isso aí. mesmo. Eu toda vez que vem um assunto calçado assim, pô, não sei o que tal, eu falo e vou desviando, porque corre no sangue, né? É. E é um negócio que eu não posso olhar pra trás pra ir mexer, porque Então você monta. senão eu vou querer mexer com isso e aí é loucura. Loucura. Quem tá querendo sair. É igual álcool pra bêbado. Assim, Não, você vê. não é igual álcool pra bêbado, não pode mexer. Não as coisas, não vai te trazer benefício. Eu fico você fala desse cara aí, eu fico de forma brincando, claro, Emocionado. eu fico com dó do cara mexer com fábrica de sapato, porque cara do céu, é difícil, hein? Murilo. Hoje, pô, você pega o meu negócio. Eu toco um volume de dinheiro que eu não sei nem quantos, eu não posso abrir o número exato, mas não sei quantos milhões tá passando ali todo dia, Lógico. toda hora, trabalhando sozinho, tudo em tecnologia. Aí você vai mexer com sapato, uma indústria que é pobre, entendeu? A indústria. Então não faz muito sentido. E Murilo, qual que é essa pegada? Payform, teoricamente você não precisaria ter outro negócio, abrir outro negócio, um negócio que você já conversou Mas ele comigo é que empreendedor. estaria tranquilo. Você falou, William, não preciso mais trabalhar. Tanto é que um dos seus propósitos de vida é viajar hoje, é conhecer o mundo, e é uma empresa totalmente escalável. E daí você constrói uma nova empresa. E deu uma coisa que você me falou naquele jantar, que me chamou muita atenção. Falou, William, ele chegou, William, a gente não vai ser cobrado pelo tanto que a gente fez de dinheiro, mas pelo talento que a gente não multiplicou. Ele falou, não podia saber que eu sei fazer isso, sem ensinar e deixar esconder meu talento, né? Foi mais ou menos isso. Ô, William, você falou assim, pô, não precisa mais trabalhar, né? Isso é um modo de falar, óbvio. É bom te falar. Porque hoje eu acordo, só pra vocês entenderem a minha rotina, tá? Eu acordo 6 e pouco da manhã, 6 e pouco não, 6 e muito da manhã, tá? E aí, 7 horas cravado. Tá. Eu acordo ali 6 e muito da manhã, 7 horas da manhã, cravado, eu tô com o computador aberto. E fazendo as minhas coisas. Quando é 8 horas da manhã cravado, eu terminei de fazer aquilo ali. Então, claro, tem dia que passa 10 minutos, tem dia que vai 10 minutos a menos. Mas a minha rotina consiste em todo dia, de manhã, das 7 às 8 da manhã, Fazer o acompanhamento. fazer o acompanhamento. Então eu verifico todo mundo que transacionou no dia anterior, eu faço a checagem ali por cima do que teve de transação que fugiu da curva. Por mais que tenha inteligência artificial, as adquirentes fazem isso também lá, mas é o olho do dono que engorda o gado, né? Então eu faço isso todo dia. Hoje, inclusive, eu travei uma transação. Aliás, ontem teve uma, eu travei, falei que ia liberar hoje, só que chegou hoje, teve outra ontem, eu falei assim, cara, agora eu só vou liberar as duas se tiver determinada coisa. Você fala, pô, mas sozinho você toca isso? Cara, eu toco, eu vou fazendo multitarefa ali e tocando. Então, nessa 1 hora, eu faço liquidações de alguns clientes e tal, então eu tenho 1 hora ali do dia que eu deixo um negócio organizado, e os clientes que vêm trabalhar comigo, o que eles gostam é o quê? É o atendimento humanizado que eu dou para o negócio, não é? Se nós estávamos grande, esse dia eu precisei falar com 2 adquirentes no mesmo dia. Cara, os caras respondem igual antibiótico, é de 8 em 8 horas. Deu 5 da tarde, que lá em São Paulo já é 6, esquece. Só no outro dia, 9 da manhã. Os caras não respondem, cara. Exatamente. E aí, pra eu ser mais um desse, não faz sentido, entendeu? Então, beleza. E aí, por que de montar outro negócio? Cara, imagina ser 8 horas da manhã, você acabou de fazer tudo que você tinha pra fazer. Aí você vai pra academia, às 9 você sai da academia, e aí você vai fazer o quê? Vai zerar o Netflix. Vai pro Parisienne tomar café. Então, vai pra Parisienne tomar um café, que inclusive eu recomendo que vá na Parisienne tomar um café. Isso aí, cara, é outro... não é o café, é a experiência. Aquilo ali, eu vou quase todo dia na Parisienne. Tanto que virei amigo dos donos da Parisienne, Sério? de tanto que eu reclamava na Parisienne. Porque eu era um dos clientes mais chatos. Talvez, não sei se eles vão ouvir isso aqui depois, mas hoje eles vão ser padrinhos meus de casamento. Que legal, cara. Fredi e a Paola. O Fredi, ele é francês, então a Parisienne, ele é de um dono francês. Cara, eu fui uma vez, antes da reforma, muito tempo atrás. Ah, bem antes da Eu reforma. não fui né? pra Curitiba, antes de eu morar em Curitiba, faz horas, eu Eu acho. vou na Parisienne por indicação da noiva do Murilo. Mas falam assim... A Parisienne é fantástico. Fantástico. Bom, então você vai na academia, sai da academia, vai fazer o que em casa, né? E aí fica ali
o dia inteiro, entre aspas, à toa. Não é que eu fico à toa, eu respondo ali meu WhatsApp. Então, sempre tem um suportezinho, alguma coisa ou outra. Só que sobra tempo. E nesse sobrar tempo, a gente tenta fazer alguma coisa de valor. Eu tento, pelo menos, aprender alguma coisa. E nesse aprender alguma coisa, você acaba ficando com a mente muito cheia de informação. E se você ficar só com a cabeça muito cheia de informação, daqui a pouco você surta, ou você começa a ter um cansaço extremo, e aí você tem que começar a pôr isso para fora de alguma forma. E aí quando você coloca isso para fora, você aprende, você consolida aquilo que você aprendeu, né? Então uma coisa é você absorver, você está aprendendo. Quando você põe para fora, tá tentando ensinar, você aprende muito mais. Não sei se vocês já fizeram esse exercício de tentar ensinar alguém, você vê que você fala assim, puta, cara, agora... Não sei se já aconteceu isso. Fala, vou ensinar o William a fazer tal coisa. Você aprende até aí mais você fala, putz, ensinando nem eu tinha pensado desse jeito aqui. Aí você acaba aprendendo uma outra coisa. Fala assim, não, peraí, ô Clóvis, eu ia te falar para fazer desse jeito, mas eu acabei de pensar que se você fizer assim é até melhor. Você aprende ensinando. Sim. Então, nesse lance de tentar passar o conhecimento para frente, e eu vi isso aí na internet agora num desses vídeos que eu assisti aí, o cara falando de multiplicar os talentos, né, que você vai ser cobrado pelos talentos. E a passagem bíblica fala isso, fala assim, o problema não é o cara podia ter perdido aquele um talento lá dele se ele tivesse arriscado tentando passar para frente. Mas ele não seria tão cobrado como ele foi, porque ele simplesmente escondeu o talento dele. Pô, eu sei um negócio aqui, eu vou guardar para mim. É isso. E a galera tem medo, não sei se você já viu isso também, a galera fala assim, cara, eu tenho uma ideia aqui, você põe em prática? Não, eu tenho dúvida. Então me conta, não, se eu contar você vai copiar a minha ideia. Ixi. Cara, quantas pessoas têm medo? O habitual, o normal é isso. A pessoa tem Não é... medo de vou copiar a sua ideia. Rapaz, a ideia vale R$1, a execução que vale R$1 milhão. A ideia vale só R$1. Então, você pega as ideias, eu vivo fazendo isso no meu Instagram. Se você olhar meu Instagram, você vai ver que samba do crioulo doido que é aquilo ali. Não sei nem se eu posso falar essa expressão. Talvez não. Se olhar eu vou fazer um corte, vou fazer de novo. Se você olhar meu Instagram, você vai ver o quão doido é aquilo ali. Porque hoje eu tô falando de newsletter, tô fazendo um teste. Pô, responde a minha pesquisa aqui sobre newsletter. Amanhã eu já não tô falando de newsletter mais, mas eu tô falando de, sei lá, gravar vídeo no YouTube. No outro dia eu tô falando sobre marketing digital. No outro dia, sobre marketing digital para médicos. Murilo 38, imagina o do criptomoeda lá. Ah, é. Renato 38. Sim, mas é inteligentíssimo. Mas todo dia eu tô falando um negócio diferente. Mas, cara, eu tô aproveitando dos seguidores que eu tenho ali para tentar extrair alguma informação para mim, entendeu? Não que eu vou vender para essas 2.000 pessoas que tem ali. Eu tenho pouco seguidor, tem 2.000 e pouquinhas pessoas. É pouca gente. Só que se você ver na Payform o tanto de dinheiro que eu fiz começando um Instagram do zero, que hoje também tem 2.000 e poucas pessoas lá, mas eu não tinha 2.000 e poucas. Então a galera fala assim, mas eu não tenho 30 mil seguidores, como é que eu vou fazer dinheiro na internet? Cara, você não precisa de 30 mil seguidores, se tiver um que te compra, você já fez dinheiro. A galera não pensa nisso. Aliás, na verdade, toda solução a pessoa arruma uma desculpa, né? Resistência. Então, bom, é isso. Então o meu Instagram é essa loucura. Hoje eu tô falando de tal coisa e de repente eu sumo uns 15 dias ali. O meu Instagram, por mais que eu não uso ele de forma 100% profissional. O meu, da Payform, ele é 100% profissional. Só que o meu não. O meu eu faço uns testes ali, umas coisas e tal. Eu posto muita minha vida pessoal, minhas viagens, etc. E querendo ou não, ele dá um embasamento pro outro. Isso é uma coisa que eu parei para pensar depois. E eu fiz isso empiricamente, eu não fiz isso de caso pensado. Se você pegar eu vou me colocar agora no lugar daqueles coaches, sabe? O cara pega e chega de carro importado e não sei o quê, compra meu curso e tal. Eu não fiz isso porque eu sou totalmente contra fazer um negócio desse. Vender um estilo de vida que não é de verdade e tal, não sei o quê. E o meu Instagram, não é que eu vendo o meu estilo de vida ali. Eu tenho meu Instagram pessoal, tá ali, eu posto minhas viagens, os restaurantes e tal, não sei o quê. Empiricamente, ele virou isso, das pessoas olharem e falar assim, não, pô, esse cara... É resultado do... Esse cara tem um certo sucesso, ele teve um resultado. Então, todo mundo tá te julgando o tempo inteiro. E essa é a verdade. O tempo inteiro você tá sendo julgado. Desde a hora que a pessoa bateu o olho ali, então...
você tem que... O que você fala, se você fala uma mentira, daqui a pouco vai cair aquela mentira ali. A palavra tem poder. Então eu tento ser o mais transparente possível em tudo que eu vou fazendo. Então essa história de outra empresa e tal... A verdade, William, também é o seguinte. Eu tento, tá? Ajudar todo mundo. O máximo que eu posso. Pô, você quer ajuda? Eu tento te ajudar. Só que muitas vezes eu tento ajudar as pessoas e às vezes elas nem querem ser ajudadas. E esse é um problema gravíssimo que eu enfrento, porque eu sou cabeça dura nesse ponto. Eu olho a vida de uma pessoa e falo assim, cara, essa pessoa podia estar melhor. Eu não tenho nada com a vida de ninguém. E esse é um problema meu, entendeu? E aí eu falo, pô, mas se essa pessoa fizer só isso aqui, e ela não faz. E eu chego pra pessoa e falo, cara, faz só isso aqui. E a pessoa não faz. Eu vou dar um exemplo. No meu Instagram da empresa, eu passei 15 dias falando para as pessoas que me seguem, deixar de fazer o negócio de certa forma e fazer de outra forma. Migrar, sair disso aqui para fazer isso aqui. Que elas vão ganhar 10 vezes mais. Claro que não vai ganhar amanhã 10 vezes mais, mas ela vai construir um negócio realmente que ela vai ganhar dinheiro. E eu não estou falando de brincadeira, eu estou falando de um negócio que eu sei que é desse jeito. Teve um ou outro que teve a vontade de fazer, o cara tá ganhando muito mais. Cara, aí eu postei ontem, de brincadeira, né? Eu postei lá, falei, lembrete para mim. As abelhas não ficam convencendo as moscas que mel é melhor do que merda. E aí eu fico nessa insistência, entendeu? E é um erro meu. Aí, não, mas espera aí que eu vou começar a seguir você, cara. Calma aí, cara. Por que você fala? Não sou mosca, mas eu também sei que a merda é bem pior do que o mel. Mas não adianta. Eu fiquei 15 dias espera falando. Aí, bicho, que eu 15, vou cara, 15 dias falando. O que eu fiz anteontem, sei lá que dia que foi domingo, coloquei para vender uns equipamentos. Diz que eu considero ruim, porque não é um negócio que eu falei da minha cabeça. Eu fiz um teste. E não prestou pra mim. Fui lá e pus pra vender os equipamentos. Cara, choveu de gente pra comprar os equipamentos. E era um negócio que eu vendia abaixo do preço, porque pra mim é sucata. E a galera entrou comprando. Ou seja, você fica 15 dias falando que merda não é bom, depois você põe um pote de merda pra vender, a galera compra o pote de merda, cara. Não faz muito sentido, entendeu? No da empresa ou no seu pessoal? Isso eu coloquei no da empresa para vender. São quantos seguidores? Tem 2.000 e poucos seguidores lá, mas só que assim, dos 2.000 e poucos seguidores, que interage comigo é bem pouco, porque o mercado de meio de pagamento é um negócio muito específico. É muito específico. Vem muita gente por conta dos anúncios que eu fui fazendo e tal. Eu posto muito Reels lá de golpe que acontece com maquininha de cartão. E aí de vez já tomei já. De vez em quando viraliza um. Someco ou não? Sou 10. Não. Sou da, sei lá o que, Somaco? Não sei. Rapaz, lá em Curitiba, 11 mil reais. Aí. 11 mil reais, aí depois eu descobri como que foi o cara, a minha ex-esposa deu o cartão, o cara pegou, viu atrás o código, passou na maquininha, passou tal, tarja e aí depois pega o papelzinho, tá escrito o número do cartão, 11 pau. Foi pum. Somaco, sei lá o nome dela. Mas você conseguiu contestar? Contestei e recuperei 3 meses depois o dinheiro. Foi no ano da pandemia, 2020. Só que tem muito golpe com Pix. Todo brasileiro é criativo demais. Se ele usasse a inteligência dele pro bem, a gente era disparado o melhor país do mundo. Mas os caras... parece que é cultural, né, o negócio. A gente, sempre que puder... A gente mora num país, cara, onde que estelionatário não vai pra cadeia, cara. Exatamente. Então, assim, a galera... Então, eu posto muito Reels ali, que é videozinho mostrando os caras dando golpe, não sei o que, de vez em quando um ou outro viraliza. E isso aí eu até vou parar de fazer, porque começa a atrair muita gente que não isso que eu ia te falar, pra sua marca... Não é bom, entendeu? Eu posto o vídeo falando, cara, olha, cuidado com o golpe. Aí viraliza, entra gente que não tem nada a ver com o meio de pagamento, aí fica ali um monte de seguidor que não serve pra nada. Fica só pesando ali. Então, beleza. Mas é tudo coisa que você vai aprendendo no teste. Eu vou aprendendo na raça ali, né, o negócio. Nós sempre pedimos, né, pro convidado, né, William, passar uma mensagem pro pessoal em casa sobre seu business, ou sobre o empreendedorismo, né? Tá. Se você pudesse. Bom, se eu pudesse, a única coisa que eu falaria para as pessoas assim é para elas tentarem fazer o que elas querem fazer, o que elas têm vontade de fazer. Eu tive muita sorte de descobrir desde muito cedo, eu tive a sorte de descobrir
que a vida é muito rápida e a gente morre muito cedo. Por mais que a gente aqui queira viver muito, a gente não vai passar dos 100 anos. Acho muito difícil a gente passar dos 100 anos. E 100 anos é muito pouco. Nem a guerra dos 100 anos durou só 100 anos. 100 anos é muito pouco. Então a gente, por morrer muito rápido e a gente não levar absolutamente nada daqui, a gente tem que tentar buscar construir um legado. Quando eu falo legado, não é legado financeiro, mas é um legado de deixar uma marca no universo, por maior que seja o universo e menor seja a marca, por menor que seja a marca que você vai deixar, que seja um grão de areia, mas que você consiga colocar aquilo ali, colocar sua personalidade e expor aquilo que você tem dentro de você. Porque ninguém é igual a ninguém e eu tenho certeza absoluta que todo mundo é incrível. Todo mundo é incrível. E basta as pessoas quererem se mostrar mais e perder o medo do julgamento dos outros. Porque no dia que você morre, alguns nem vão no seu velório. A maioria. Alguns nem vão. Outros vão e vão ficar fazendo piada de outras coisas. Outros que vão estar ali, talvez vão até chorar por você, mas daqui uns dias ninguém vai nem lembrar de você mais. Lembra. Ninguém lembra. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem seja você mesmo, faça o que você quer fazer, não tenha medo de mudar, não tenha medo de arriscar coisas novas, porque no final do dia é você contra você mesmo. E ninguém te apoia tanto quanto você mesmo, nem seu pai e sua mãe. Porque por mais que eles te apoiam, eles sempre vão buscar para você o quê? O caminho da segurança. A minha mãe queria que eu fizesse concurso público. Então, e não é maldade dela. Todos os pais são assim. Então, as pessoas podem até querer te ver bem, mas nunca melhor do que elas. Então, você é você contra você mesmo. Essa é a mensagem que eu posso deixar aqui e passar. E, Clóvis, se eu puder... Que história, hein? É uma história muito bacana e é um prazer, assim, conhecer o Murilo e conversar sobre isso. E nessa questão dele falando de você fazer e deixar a sua marca, uma coisa que marca muito do Murilo é que é sair da inércia, realmente executar. Igual ele falou, a ideia vale R$1, a execução vale 1 milhão. E às vezes a gente fica tão abismado, e eu vou usar aquele seu blog, que você fala que as pessoas querem tanto o unicórnio, perseguem tanto aquela empresa monstruosa, que elas não fazem nada, elas ficam presos na inércia. E é igual o Murilo falou naquele post, que às vezes não, a mulinha, né, um burro, né? Um burro. Eu falo mulinha. Um burrinho te leva lá. Então, assim, tem um problema que você resolve, que você pode aproveitar, vai lá e faz. Talvez esse mulinho se torne um unicórnio. Talvez não, mas que você vai ganhar dinheiro, vai viver com isso, vai conseguir fazer bons projetos e criar mais mulinhas, né? Não precisa ter uma mulinha só. Então, assim, eu acho que esse aprendizado todo que o Murilo traz pra gente é que o empresário pode pensar, cara, o que eu posso fazer agora que vai atender a necessidade, que vai realizar o que precisa. Talvez, vou fugir um pouco dessa questão ali de bilhão de startup, mas, cara, eu vou executar. Porque você olhar quem tem hoje prosperidade é um cara que executa pra caramba. O mundo é de quem executa, né? Exatamente. O único cara que ganhou alguma coisa na vida com a inércia foi Isaac Newton. É o único cara que eu conheço. Não tem outro. O jeito é fazer, não tem outro jeito. Você tem que pegar e fazer. Acordar cedo e fazer. Cara, parabéns. Eu Valeu. Fiquei admirado com sua história. Tão novo, né? Não, tem quase novo. 40, cara. Não, mas eu podia ser seu pai, por exemplo. Que isso? Eita, pega. Com 8 anos. Com 8 anos. Que isso, família cara? Foi longe. Não, é verdade, com 8 anos, 7 anos, a família Mato Grosso já tava. Já tava procriando, né? Não foi feito pra procriar. Não sei se tão novo, né? Mas parabéns pela sua história, pela construção dela, né? A coragem de ir pra fora, tão novo. E a sua história é muito dinâmica, né? E meus parabéns, cara. Que mais empresários se aventurem na vida tão com a idade nova, né? Para ter algo para passar, algo para crescimento das pessoas, né? Cara, eu fico... E o seu gesto, cara, de você agradecido. ter voltado pra se despedir do seu avô, foi um negócio que separou tudo, né? Pra mim, era o mínimo, entendeu? Era o mínimo que eu podia fazer. Não tinha escolha. É isso ou aquilo. Não, era aquilo.
E principalmente não viver com arrependimento, né, Murilo? Acho que essa força falou, arrependimento que a gente tem de uma oportunidade de ficar A gente tem que arrepender. Na vida a gente tem que arrepender do que a gente fez, não do que a gente deixou de fazer. Olha a loucura que eu tô falando aqui. Se tiver algum jovem assistindo aí. Porque, na verdade, o normal é falar o contrário, né? A gente tem que arrepender do que a gente fez, não do que a gente deixou de fazer. Se a gente olhar para trás e falar, puta, eu podia ter feito isso, mas não fiz. A gente só vai saber o resultado. Steve Jobs falava, a gente só consegue ligar os pontos olhando pro passado. Verdade. A gente não consegue ligar. E o Magic, tá? Só concluindo aquela história lá, o Magic, foi por conta do Magic, eu ganhei um campeonato nacional de Magic. O dono da empresa de Franca jogava Magic. E ele olhou e falou assim, cara, se esse cara é bom no Magic, ele é bom estrategista. Se ele é bom estrategista, eu quero esse cara na minha empresa. Nossa senhora, que louco isso, cara. Por conta do Magic eu tenho... Lógico que não é só por conta do Magic, mas por conta do Magic eu tenho tudo que eu tenho hoje. Olha que loucura. Por conta de um card game. Que coisa, hein, cara. E a gente só liga os pontos olhando pro passado. E esse torneio que eu joguei, que eu ganhei, foi num dia que todo mundo foi contra eu ir, porque eu tinha um compromisso pessoal que eu não poderia faltar. Era uma coisa grave. E eu fui e falei, fui contra todo mundo e eu fui. E aí eu ganhei, cara. Olha que loucura. Ganhei 3 mil reais na época. 3 mil reais era um salário meu de 1 mês e meio, mais ou menos. Que sensacional, né? Que sensacional. Ó, desculpa pelo horário, que eu acho que eu falei demais. Eu ainda tive que cortar muitas partes, porque senão eu falo muita besteira e talvez não ia pro ar de qualquer forma. Mas eu dei uma enxugada na história aí. Eu fico à disposição para quem quiser entrar em contato comigo, para trocar ideia, que seja de meio de pagamento ou que seja de negócios, tá? E agradeço muito o convite. Estou disponível aí se precisar de qualquer coisa. Eu gosto muito de fazer isso aqui. Isso aqui é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é poder falar para os outros e a gente não sabe quem está ouvindo do outro lado e quem que você vai tocar do outro lado. É verdade. E aí, quando você toca uma pessoa e essa pessoa às vezes tá num buraco, porque eu passei um buraco. Eu fiquei 1 ano. Eu falei, fiquei 1 ano em depressão. E eu fui tocado por um cara que confiou em mim. Eu fui tocado por um cara que confiou em mim, parece que o cara me molestou. Mas... até molestou emocionalmente. Sim, mas assim... Te impulsionou, né? Mas me impulsionou. E aí, eu poder fazer isso daí com a vida de outra pessoa é fantástico. Eu só tô retribuindo. Cara, parabéns, cara. Parabéns por tudo. Obrigado. Por tudo. Foi um prazer te conhecer. Espero que o Etc. Comigo, o Papo de Empresário, sempre esteja em contato com você, porque nós queremos ver você mais vezes aqui. De repente como hoster. Cara, é diferente. Ele é diferente. Meu amigo William, vamos dar um abraço ao nosso mantenedor? Sim, queria agradecer ali o Cicobi por essa parceria ali com o CJT, com o Conselho de Jovens Empresários, que juntamente pela Associação Comercial a gente viabilizou esse projeto, que é o Papo do Empresário, onde a gente pode abrir essas conversas que aconteciam lá no CJT para você de casa, para você empresário. E é uma coisa que eu falo muito hoje com o Murilo, tem essa sensação muito ardente. Isso muda negócio. Você hoje ouvir, você hoje vê que você precisa agir, muda o seu negócio. Então acompanhe a gente, acompanhe mais vezes. Murilo, foi um prazer te ter aqui com a gente. De verdade, você é meu amigo. Obrigado, eu que agradeço. E você de casa, prazer ter vocês com a gente. Eu acho que é tudo isso. É muito bom a gente poder entrevistar um amigo que a gente conhece a história, compartilha e aprende para que vocês aprendam junto com a gente. Porque hoje eu e o Clóvis aprendemos também, né, Clóvis? Muito. E falei umas 10 vezes parabéns, de verdade. Dinâmico, dinamismo, batalhador, inteligentíssimo, obrigado. Comunicador. Você é um cara muito comunicador. Você tem sua forma, características, né, pessoais e tal, mas você tem um futuro como comunicador, viu, cara? Eu não sou a mãe de Ná, mas eu acho que essa experiência toda e tudo que você tem para passar, que não guardar, a comunicação vai poder te ajudar. E pode contar aí com o Etc. Comigo, com o Papo de Empresário. Show de bola. E com o amigo Clóvis Mato Grosso também, não é não, William? Exatamente. Gente, semana que vem tem mais. Neste sábado, né? Vai estar sendo vinculado, né? Exatamente. O episódio, vocês vão gostar demais. E empresário, a sua história não é menor, não é maior do que ninguém.
mas cada história ela é única. E hoje foi um exemplo de que algo tão pequeno pode desenvolver, pode crescer, entendeu? E a história fica rica e orgânica, como que foi a história dita hoje. De um card Magic Card. Um joguinho, um negócio de criança. Então você tem que escutar essa história do Murilo Porto. Porque senão eu falar, senão o bicho vai pegar. Senão o bicho vai pegar. E a primeira dama me desculpe. Aprendam, escutem e cada história é única. Um grande abraço, empreendedor e empreendedora. Até a próxima.